Capítulo 221. Pequena Miss Angel e ela. A promessa de lealdade de Sinetia veio tão abruptamente que Roel demorou um pouco para digerir o fato. A influência que as existências superiores exercem sobre as existências inferiores através do atributo origem é maior do que eu pensava, pensou Roel. Alheia a ele, Sinetia não tomou essa decisão apenas por influência de Petra. Os pontos fortes de Roel também estavam em sua lista de considerações. Era perfeitamente normal que os hereges seguissem seu santo filho, já que o último era capaz de se comunicar com o seu Deus e conceder bênçãos, mas o fato de Roel ser um poderoso e influente senhor do feudo por procuração definitivamente desempenhou um grande fator também. Isso significava que valia a pena jogar seu peso com ele. Enquanto as Sorofas tratavam os hereges razoavelmente bem, sua fé ainda estava nos 3 principais atributos de origem. Se algum contratempo ocorresse, eles não teriam nenhum problema em cortar seu contato com os mercenários da Muralha de Ferro. Por outro lado, Roel já era um deles como santo filho da seita inflexível, para que pudessem ter certeza de que ele não os abandonaria. A decisão repentina de Sinetia foi ousada, mas não por imprudência. Roel aceitou graciosamente seu juramento de lealdade antes de continuar a discutir os detalhes. A bênção de Petra foi um grande incentivo, mas os humanos eram criaturas com necessidades. As recompensas materiais também foram importantes para estimular a motivação. Ele tinha assistido a muitos programas onde os humanos matavam uns aos outros por dinheiro para não estar ciente disso. Ele tinha a legitimidade aqui e agora como filho sagrado da seita inflexível, mas ele tinha que ter uma oferta tangível para reforçar e sustentar sua lealdade a ele. Seria tolice dele supor que a seita inflexível o serviria incondicionalmente, especialmente se eles não vissem um futuro melhor com ele. Os Iron-Al mercenarias estavam operando em Rosa há mais de uma década. Eles investiram muito em sua rede de inteligência e começaram alguns negócios aqui, então seria uma pena dizer a eles para abandonar todos esses ativos. No mínimo, Roel não pretendia dizer a eles que fizessem algo que os faria sofrer uma perda tão grande. Além disso, os mercenários de Iron-Al estavam servindo como guardas de Charlotte há algum tempo, então poderia ser imprudente agitar as coisas desnecessariamente. Guardas que eram fortes e leais não eram fáceis de encontrar, então ele esperava que eles continuassem cumprindo esse dever, ou então ele se arrependeria muito se algo acontecesse com Charlotte. De certa forma, era bom que ele tivesse colocado os mercenários da Muralha de Ferro sob suas asas, pois isso os tornava ainda mais confiáveis, o que significava que eles podiam confiar na segurança de Charlotte. Então, após discussões cuidadosas com Sinetia, Roel decidiu colocar em prática uma medida provisória e dividir os mercenários da Muralha de Ferro em Ascart Fifdon e a de Quarters e Rosa Branch. O ramo Rosa funcionaria como de costume, enquanto a sede do feudo de Ascart forneceria aos mercenários apoio espiritual especial, alojamento, instalações de treinamento e necessidades diárias. Exigiu, ajudaria os familiares dos mercenários a se estabelecerem no feudo e encontrar trabalho. Em termos de importância, Roel considerava os mercenários da Muralha de Ferro ainda mais importantes do que os militares de Ascart, já que este seria seu exército particular. Em outras palavras, mesmo que ele não herdasse a posição de Carter como senhor do feudo, Sinetia e seu bando de mercenários ainda o seguiriam devido à sua identidade como seu filho sagrado. Eles seriam seus aliados mais fortes e seu maior trunfo. Por outro lado, Sinetia ficou comovida com os recursos que Roel estava disposto a dedicar a eles. E isso também confirmou sua conjectura, Roel realmente os via como um dos seus. Os dois acabaram discutindo os detalhes por várias horas antes de finalmente chegarem a um acordo. Roel a convidou para almoçar, mas Sinetia rejeitou por causa de seu traje inadequado. As roupas que ela usava sob a armadura eram informais, e também não parecia educado ter uma dama despindo sua armadura. O tempo passou rapidamente e logo chegou a hora de Nora e Carter partirem para a fronteira leste. Parece que é hora de nos separarmos mais uma vez. Você sentirá minha falta? No quarto de hóspedes da Seier Tower, Nora tomou um gole de chá enquanto olhava para o garoto de cabelos pretos à sua frente com os olhos cheios de afeto. Roel desviou os olhos ao ouvir suas palavras, e foi apenas um pouco depois que ele finalmente suspirou suavemente e deu sua resposta. Um pouco. Entendo. Você parece ter se tornado mais honesto nos últimos anos. Eu só quero usar melhor o tempo limitado que temos um com o outro. Você tende a ficar bastante ocupado. Houve muito trabalho nos últimos 2 anos. Nora parecia um pouco arrependida ao responder. Ela olhou para Roel atentamente com a cabeça descansando casualmente em suas mãos quando, de repente, ela se levantou. Nora, não se mova. Enquanto ela se aproximava, Roel se sentiu um pouco sobrecarregado com sua presença e sua fragrância, deixando sua cabeça um pouco tonta. Ela colocou um joelho na cadeira em que Roel estava sentado antes de olhar para ele. Sua mão estendeu-se para tocar suavemente o peito de Roel. Sabe? O olhar de frustração que você revela durante nossas despedidas é adorável, mas me dói ter que sair do seu lado. Realmente é um dilema. Você sabe qual é meu maior arrependimento recentemente? O que é isso? Eu não deveria ter encorajado você naquele dia. Roel apertou a cabeça em frustração ao dizer essas palavras, mas sua resposta apenas trouxe um sorriso ao rosto de Nora. Sua expressão perturbada parece atraente também. Não lhe disse para não me seduzir dessa maneira? Eu não. Diga-me como no mundo estou seduzindo você, eu vou mudar. Sentindo que o corpo de Nora começou a tremer e sua respiração estava ficando um pouco pesada, Roel usou protesto, mas não foi muito ineficaz. Olhando para o jovem lutando debaixo dela, seu rosto começou a ficar vermelho. Ei, você não vai permitir que eu te algeme com correntes? A resposta não é óbvia, por favor,
Só uma vez. De jeito nenhum. Sob a veemente objeção do garoto de cabelos pretos, Nora só conseguiu fazer beicinho de insatisfação. A rara demonstração de infantilidade dela deixou Roel desprevenido, deixando-o atordoado por um momento. Esqueça, eu vou deixar você sair com um abraço por enquanto. Incapaz de realizar sua ambição mais louca, Nora só poderia mudar para algo mais viável. Ela se inclinou para baixo e colocou as mãos em volta do pescoço de Roel, pressionando seus corpos quentes juntos. A suavidade de seu peito e o nítido batimento cardíaco fizeram Roel congelar um pouco. Fazia tempo que Roel não desfrutava do conforto do abraço de Nora. Os dois continuaram se abraçando por algum tempo antes que a respiração do último finalmente se acalmasse. Isso também não parece tão ruim para uma despedida. É a maneira normal de se despedir. Você é o único que é estranho. Falar mal de mim de novo. Que sujeito traiçoeiro você é. Nora mordiscou delicadamente o ombro de Roel, deixando o rosto vermelho por esse inesperado castigo íntimo. Houve um momento de silêncio amoroso entre eles antes que Nora começasse a sussurrar suas palavras de despedida em seus ouvidos. Você pretende ir para a Floresta Carum, certo? Sim, estou indo até lá para procurar um toquém. Prometa-me que você vai recuar diante do perigo. Nada é mais importante do que sua segurança. Você entende isso? Ponto. Tudo bem. As palavras de Nora encheram o coração de Roel de calor. Os dois continuaram sussurrando um para o outro por mais um tempo antes de finalmente se separarem. Tendo recebido sua doce sobremesa, Nora pulou na carruagem com um olhar satisfeito e saiu com os guardas da teocracia. Até certo ponto, ela havia cumprido seu objetivo aqui, tendo efetivamente anulado o noivado entre Roel e Charlotte. Depois de garantir que Roel estava saudável agora, não havia mais motivo para ela adiar seus planos. Sua posição como princesa da teocracia trouxe-lhe prestígio e glória, mas também colocou grandes responsabilidades em seus ombros. Ela não teve escolha a não ser dedicar a maior parte de seu tempo para o bem-estar da humanidade. Roel também entendia de onde ela vinha. Ela pode parecer dominadora e forte às vezes, mas seu coração estava cheio de justiça, compaixão, responsabilidade. E, bem, sim, sadismo também. O próximo a sair depois de Nora foi Carter. Ele não tinha nenhuma palavra especial de despedida para Roel, exceto para dizer a este último para não se envolver com outras mulheres e concentrar seus esforços em promover suas habilidades transcendentes, especialmente meios de sobrevivência. Ele parecia quase como se estivesse preocupado que seu filho de repente caísse morto um dia. Roel ficou perplexo com a preocupação inexplicável de Carter, mas respondeu com um aceno de cabeça aos conselhos do último. Carter deu-lhe um tapinha no ombro antes de pular em seu corcel e sair correndo. Com isso, a crise finalmente acabou. Todas as três partes envolvidas neste incidente quase ridículo retornaram de onde vieram. Até certo ponto, Nora, Charlotte e Alicia também conseguiram alguns ganhos com isso. Roel exalou profundamente quando o fardo finalmente foi tirado de seu coração. Ele sentiu como se tivesse acabado de passar pela prova mais difícil de sua vida. Ele também saiu com ganhos, tendo alcançado os seus objetivos com sucesso também, dissipando os efeitos colaterais dos feitiços e trazendo a seita inflexível sob sua asa. Seu próximo passo seria procurar o arvo bêbado que Isabela mencionou. Uma boa notícia era que os mercenários de Ironau tinham experiência em missões no Império Austine, então Roel podia confiar muito neles para a expedição. Além disso, seu grupo não se destacaria, pois era normal que bandos de mercenários viajassem pelo continente Cia para suas missões. Foi só que Roel se deparou com um pequeno problema antes de partir. Alicia, senhor irmão, por que você não me permite acompanhá-lo? Você deve saber que não serei mais um fardo para você. Roel sentiu uma dor de cabeça quando Alicia bateu em sua porta e pediu para acompanhá-lo na expedição, sem hesitar nem mesmo em usar as lágrimas. Apesar dos apelos da garota de cabelos prateados, ele rejeitou inflexivelmente seu pedido. Ele teve que admitir que Alicia era realmente muito forte agora, mas isso não impediu o desejo de Roel de que ela permanecesse segura. Para sua surpresa, ao perceber que ele não mudaria de ideia sobre o assunto, Alicia mudou de tom de repente e aceitou a sugestão. Eu entendo, senhor irmão. Vou voltar para a mansão dos Ascartos primeiro e esperar você voltar depois. Sim, isso seria ótimo. Roel podia sentir instintivamente que algo era suspeito pela súbita mudança de atitude de Alicia, mas não se aprofundou nisso. Tendo lidado com os dois mais difíceis, ele soltou um suspiro de alívio. A última, Charlotte, não precisou de muita despedida, pois não morava muito longe. Além disso, considerando os projetos de colaboração entre Rosa e Ascart Fiefdom que estavam em andamento, ela poderia vir sempre que quisesse sob o pretexto de uma viagem de negócios. Querida, cuide-se. Vou tentar terminar meu trabalho aqui e visitá-lo o mais rápido possível. Apesar de estar em público, Charlotte deu um leve beijo na bochecha de Roel enquanto fazia uma promessa a ele. Ela ficou de pé na muralha da cidade enquanto observava o comboio de Roel partir da cidade de Rosa. Ao mesmo tempo, na carruagem, Roel também se virou para olhar a vibrante cidade que estava deixando. Ele pensou em seu primeiro encontro com Charlotte e no acordo que eles fizeram um com o outro, e tudo parecia tão surreal. Talvez o destino exista neste mundo. O garoto de cabelos pretos viajando em direção ao Império Austine sob a cobertura da noite murmurou para si mesmo. Ao mesmo tempo, sob a lua prateada, uma figura feérica fundiu-se nas sombras da carruagem, desaparecendo em um instante. Capítulo 222. O ataque sob a lua prateada. Na carruagem, Roel estava deitado em uma cama macia enquanto olhava para o céu como um velho solitário. Charlotte modificou especialmente uma carruagem luxuosa para Roel para esta expedição. O design exterior da carruagem era simplista, uma vez que deveriam ser um grupo de comerciantes,
mas era uma história totalmente diferente por dentro. O teto havia sido alterado estilo rosa, permitindo-lhe controlar sua opacidade como uma janela eletrocrômica. Essa era a razão pela qual ele podia ver o céu noturno claramente, mesmo dentro da carruagem. Na verdade, Charlotte tinha seus próprios motivos secretos para fazer isso. Por um lado, era para aliviar o tédio de Roel, mas por outro, ela esperava usar o lindo céu noturno para estimular suas lembranças do tempo que passaram juntos na Cordilheira Orun, alimentando seus sentimentos por ela. Ela ficou realmente aliviada quando viu Roel mandando Alice ir embora, mas sabia que não havia nada que pudesse fazer se Roel começasse a sentir falta de sua irmãzinha. Era normal a mente vagar ao viajar tranquilamente no meio da noite, então ela esperava que essa janela do céu pudesse distrair seus pensamentos. No entanto, a realidade era que a janela do céu não era muito eficaz. Mesmo que seu tempo em Rosa City tenha sido bastante turbulento, ele aproveitou seu tempo lá, ele tinha boas acomodações, comida deliciosa, e ele até conseguiu modelar para as roupas novas de Charlotte também. Fora isso, ele conheceu Nora e Carter, que ele não via há um bom tempo. É certo que a atmosfera não era nada harmoniosa, mas, no geral, ainda era bem-vinda por ele. Os reencontros são alegres, enquanto as despedidas são tristes. A sensação de vazio só foi ampliada quando a agitação da cidade foi substituída pela quietude do deserto. Já haviam se passado várias horas desde que Roel deixara a cidade de Rosa, e aos poucos se aproximava da meia-noite. A convenção dos comboios mercantes era retirar-se para a noite e descansar um pouco. Era muito perigoso viajar à noite, pois havia o risco de saquear bandidos e criaturas demoníacas. Naturalmente, o comerciante Roel não queria se meter em encrenca. Então ordenou que o comboio parasse na estrada principal. Ele olhou para a figura encapuzada de pé do lado de fora de sua carruagem e instruiu: Sinetia, não há necessidade de me proteger. Não deve haver perigos esta noite. Mas, milord, está bem. As estradas do Rosa são conhecidas pela segurança e ainda não estamos muito longe da capital. Além disso, você não deve esquecer que também não sou um comerciante indefeso. Eu entendo. Perdoe-me por minha ofensa, senhor Santo Filho. Sinetia assentiu em resposta às palavras de Roel com deferência. Quando os mercenários da Parede de Ferro souberam que Roel estava sob a proteção direta da deusa da terra, seu filho sagrado, sua primeira reação foi lançar dúvidas sobre a autenticidade do assunto. Suas dúvidas foram rapidamente dissipadas depois que Sinetia trouxe 10 do escalão superior do bando de mercenários para conhecer Roel. Roel não pediu a Petra que concedesse sua bênção a eles, ela pretendia que as bênçãos fossem uma recompensa, não um direito, escolhendo demonstrar sua habilidade para eles. No pátio da Galeria dos 100 Pássaros, Roel usou o cajado da serpente de 9 cabeças em uníssono com o poder de Petra para manifestar seu corpo em realidade, formando uma enorme serpente com dezenas de metros de comprimento. Diante do avatar divino dourado de seu deus, os mercenários rapidamente caíram de joelhos e se curvaram respeitosamente, nem mesmo ousando levantar o olhar para olhar diretamente para o último. Segundo Petra, essa parecia ser uma reação normal resultante da supressão da origem. Apenas Sinetia, que ostentava o nível de origem mais alto do grupo, mal conseguiu resistir. Espere um momento, e eu, como você pode ser igual a eles? A voz de Petra transbordava de amor maternal e amoroso ao dizer essas palavras, deixando o rosto de Roel vermelho de vergonha. Tecnicamente falando, Roel era apenas o Santo Filho no nome, mas parecia que Petra realmente pretendia se tornar sua mãe aqui. Após um breve decreto, o avatar de Petra finalmente desapareceu, e o alvo da reverência dos mercenários mudou dela para Roel. Roel se sentiu um pouco estranho sendo adorado por outros. Então ele rapidamente disse a Sinetia para impedi-los. É preciso saber que a maioria desses membros do alto escalão, com exceção da extremamente talentosa Sinetia, eram em sua maioria idosos na casa dos 70 e 80. Para alguém que tinha memórias do mundo moderno, era profundamente estressante para Roel ter os idosos ajoelhados diante dele em filas, curvando-se a ele. Demorou um pouco até que todos finalmente se acalmassem um pouco. Embora no momento em que ouviram que Roel pretendia trazê-los de volta ao feudo de Ascarte, eles acabaram caindo em lágrimas mais uma vez. Era inevitável que eles se sentissem agitados com esse assunto. A maioria dos hereges passou a vida vagando por todo o continente, incapaz de encontrar um lugar onde pudessem chamar de lar. Ninguém que não estivesse em seu lugar poderia imaginar o quanto desejavam encontrar um lugar para se estabelecer. O gesto de Roel significava muito para eles. Primeiro a reverência, e agora o choro coletivo. A comoção era demais para os jovens Roel e Sinetia suportarem. Não foi tão ruim para Roel, mas Sinetia, como líder do bando de mercenários, estava ficando nervosa com a forma como eles estavam agindo diante de seu santo filho. Felizmente para ela, Roel ajudou a desviando o assunto para outro lugar, levantando o assunto de que ele precisava de alguns guardas para a expedição. Isso provou ser uma tática eficaz para parar o choro. Os anciões imediatamente guardaram suas lágrimas e colocaram seus rostos profissionais de negócios para endossar suas respectivas equipes, na esperança de conseguir algumas vagas na expedição. Logo, isso se transformou em uma discussão sobre sua lealdade, equipamentos, a força dos membros de sua equipe e todo tipo de coisa. A primeira vez era sempre a mais importante, e o mesmo se aplicava aos mercenários. Os seres humanos tendiam a ser resistentes à mudança, então eles geralmente mantinham o que funcionava. Esses velhos astutos entendiam essa lógica, e era por isso que discutiam veemente.
fortemente uns com os outros, recusando-se a recuar. Se eles pudessem ter a oportunidade de se juntar à expedição e fazer um bom trabalho nela, eles poderiam muito bem se tornar auxiliares próximos do Santo Filho. Isso seria uma grande honra e, mais importante, haveria grandes benefícios que poderiam advir disso. Sinetia foi um bom exemplo disso. Desde que ela se recuperou de seu trauma físico anterior da bênção da deusa da terra, ela parecia mais animada do que nunca. Além disso, ela disse que a velocidade de sua canalização de mana aumentou significativamente, o que significava um crescimento mais rápido também. Dada a sua pouca idade, havia uma boa chance de que ela pudesse fazer outra descoberta no futuro, tornando-se uma transcendente de nível 2 de origem. Não havia quem não se emocionasse com um incentivo tão grande. Só que não havia uma grande disparidade nas proezas de luta das equipes, então eles não conseguiram chegar a uma conclusão sobre quem era o melhor. No final, Roel não aguentou mais a discussão e optou por simplesmente escolher os mercenários mais fortes, resultando na formação de uma equipe de superelite de 30 homens. Este pelotão consistia em um origem nível 3, 20 origem nível 4 e 9 originais nível 5 transcendentes. Vale a pena notar que os transcendentes do nível de origem 5 possuíam habilidades únicas de linhagem ou habilidades excepcionais, como habilidades culinárias. Sim, está certo. Até o cozinheiro dessa equipe estava no nível de origem 5. Isso foi realmente extravagante, considerando como os transcendentes do nível 5 de origem geralmente eram líderes de esquadrão em qualquer outro exército. Este pelotão já havia superado em muito o que as pessoas deste mundo considerariam como forte. Na verdade, Roel suspeitava que mesmo os guardas pessoais de seu pai não fossem tão assustadores. Tornar-se um transcendente de alto nível dependia muito da sorte e do talento, mas ainda era possível que a maioria dos transcendentes decentes chegasse ao nível de origem 4. Sabendo que o núcleo de seus negócios estava em sua mão de obra, os mercenários de Iron Al investiram muito tempo e esforço para desenvolver seu próprio sistema de treinamento para maximizar o potencial de seus membros. Foi por sua competência que a Casa Sorofia lhes ofereceu uma parceria de longo prazo. Dito isto, o atributo de origem inflexível da deusa da terra também tinha sua fraqueza, ou seja, sua natureza passiva. Sua forte capacidade defensiva trouxe riscos reduzidos, mas, ao mesmo tempo, tornou muito mais difícil para eles fazerem um avanço também. Em tantos anos, a única que superou o gargalo para se tornar uma transcendente de alto nível foi Sinetia. No entanto, as coisas estavam diferentes agora que Peitra havia retornado. Com transcendentes tão poderosos em sua vizinhança, Roel não estava muito preocupado com nada acontecendo, e Sinetia compartilhava seus sentimentos também. No entanto, durante o início da noite anterior, quando a lua prateada subiu no céu, seus sentidos aguçados de repente captaram o cheiro de uma anomalia por um breve instante. Não querendo preocupar Roel antes que qualquer coisa fosse confirmada, ela ordenou que seus homens verificassem a área ao redor do comboio 3 vezes, mas não adiantou. Diante dos olhares confusos de seus companheiros mercenários, Sinetia começou a duvidar de seus sentidos também. Afinal, esta era a primeira vez que ela acompanhava o Santo Filho, e ela estava se sentindo bastante nervosa apesar de sua aparência serena. Além disso, Roel a estava persuadindo a descansar também. Então, após um breve momento de hesitação, ela finalmente se afastou das portas da carruagem para a fogueira, onde ainda podia ficar de olho na carruagem. Não importa o que aconteça, não posso permitir que nada aconteça na primeira noite da expedição, murmurou Sinetia baixinho enquanto insistia em pegar a sentinela da noite. Mal sabia ela que uma figura havia se manifestado do luar prateado aquecendo a carruagem. Boa noite, senhor irmão. Sob o céu noturno, uma garota de cabelos prateados olhou para o garoto de cabelos pretos dormindo em uma cama enquanto ela murmurava suavemente com um olhar gentil em seus olhos. Capítulo 223 As alegrias de Sneak Beat. Ao lado da fogueira, Sinetia começou a polir a espada em sua mão enquanto se certificava de manter a carruagem de Roel em sua visão periférica. Ao mesmo tempo, 5 mercenários que estavam de sentinela noturna esta noite se espalharam em diferentes direções, plantando e ativando ferramentas mágicas de detecção de inimigos. Claro, para evitar perturbar o Santo Filho, Sinetia não plantou uma ferramenta mágica nas proximidades da carruagem de Roel, mas ela acreditava que isso era suficiente. Teoricamente falando, todos os feitiços mágicos na si exigiam um médium, fosse água, fogo ou terra. Mesmo o mais evasivo dos feitiços envolveria a transmissão de mana. O único tipo de feitiço que mal poderia contornar essa teoria era a rara magia espacial, mas mesmo assim, era severamente limitada pela distância. Além disso, a carruagem em que Roel estava não podia ser invadida por magia espacial. Como os criadores do engenhoso Diamond Riviere, os Sorofias estavam mais do que familiarizados com a magia espacial para saber como lidar com eles. A carruagem tinha uma barreira que impedia até mesmo a bala de teletransporte de Charlotte. Devido a isso, Sinetia estava confiante de que Roel não estaria em perigo, desde que ela guardasse a entrada. Infelizmente, ela não sabia da existência de linhagens incrivelmente raras no mundo que permitiam aos transcendentes usar meios não convencionais para transmitir sua mana. Por exemplo, o luar. Na carruagem, Alicia levantou a mão e lançou um feitiço que aprofundou o sono de Roel, emanando uma luz fraca. Depois de garantir que tudo estava em ordem, ela soltou um suspiro de alívio. Ela sabia que não poderia se mostrar, pois eles ainda não estavam muito longe do feudo de Ascart. Se seu irmão mais velho soubesse de sua presença, ele a mandaria embora com raiva. Para ser justo, não era como se seu irmão mais velho fosse capaz de forçá-la a sair se ela insistisse em ficar por perto, mas ela hesitou em irritá-lo desde que ele tossiu sangue depois de testemunhar a briga. Ela queria evitar deixá-lo com raiva sempre que possível. Tendo crescido juntos,
Ela estava extremamente familiarizada com o caráter de seu irmão mais velho. Enquanto eles estivessem longe o suficiente do feudo de Ascart, enquanto ele ficaria com raiva por um momento, ele certamente estaria muito preocupado para mandá-la de volta por conta própria e, em vez disso, optar por trazê-la junto. Ela tirou os sapatos e subiu na cama do irmão mais velho, como uma criança fazendo uma brincadeira. Ela sentiu cócegas em se esgueirar secretamente para a cama de seu irmão mais velho sem que ele percebesse. Ela silenciosamente se aproximou de seu lado antes de olhar para ele em silêncio. Lord Brother parece tão adorável dormindo. O rosto de Alicia começou a ficar vermelho. Como senhor do feudo por procuração, Roel sabia que estava em desvantagem por sua tenra idade, então ele tinha que se certificar de manter uma aparência rígida para evitar ser subconscientemente ignorado pelos outros quando criança. Foi só quando ele estava dormindo que ele finalmente baixou a guarda e permitiu que seu rosto relaxasse completamente. Na verdade, esta foi uma das razões pelas quais Alicia decidiu se esgueirar e espiá-lo, sentindo suas respirações quentes. Alicia sentiu suas emoções lentamente enlouquecendo. Sob o luar, ela se inclinou um pouco mais perto para compartilhar um beijo leve com o menino adormecido, mas logo percebeu que não estava satisfeita com apenas isso. Mesmo que seu feitiço tenha realmente aprofundado o sono de seu irmão mais velho, isso não significava que ele não pudesse ser acordado. Havia a possibilidade de ele acordar se ela fosse longe demais, então o máximo que ela podia fazer era dar-lhe um beijo na boca. Sentindo-se um pouco frustrada, ela lentamente se moveu para baixo e começou a beijar seu pescoço. No entanto, em vez de aliviar seu calor, suas ações apenas a irritaram ainda mais. Ela gemeu baixinho em frustração enquanto considerava seriamente se deveria ir ao... No entanto, neste momento crucial, o murmúrio subconsciente de Roel a fez tremer de choque. HMM. Ponto de exclamação. O corpo de Alicia enrijeceu, mas o garoto de cabelos pretos apenas ajustou ligeiramente sua postura antes de voltar ao silêncio. Ela deu um suspiro de alívio depois de perceber que era um susto falso, mas ao mesmo tempo, sacudiu sua racionalidade de volta. Ela respirou fundo para se acalmar enquanto acariciava seu próprio abdômen. Depois de um momento de contemplação, ela balançou a cabeça. Não vai servir. Ainda é muito cedo no momento. Eu não serei capaz de ter um bebê saudável. Ela murmurou enquanto mordia seus próprios lábios em indignação. No continente Cia, as crianças nobres recebiam uma educação abrangente em biologia para que não brincassem por ignorância do resultado. Todas as mulheres nobres passariam por uma aula obrigatória de biologia na chegada da primeira menstruação e eram avisadas das consequências que poderiam surgir por provar o fruto proibido cedo demais. De acordo com Ana, se ela engravidasse antes que seu osso pélvico se desenvolvesse adequadamente, ela não seria capaz de dar à luz adequadamente. Seria perigoso para ela e seu filho, e era por isso que ela estava se controlando todo esse tempo. Ana foi muito completa em sua lição, pois sabia dos perigos da desinformação. O maior assassino de jovens nobres nesta época era realmente o parto, e era um problema que até mesmo os transcendentes de baixo nível sofriam. Claro, Alicia não precisava se preocupar com esse aspecto. Ela estava transbordando com tanta força vital que mesmo a cesariana não iria machucá-la muito. Só que o procedimento levou a outro problema. Crianças que não nasceram por meios naturais não podiam receber a bênção de Cia. Isso seria uma enorme desvantagem para os nobres da teocracia. Alicia não queria que a cristalização de Roel e seu amor sofresse qualquer mágoa. Então ela só podia cerrar os dentes e trabalhar até a maturidade. Com esses pensamentos em mente, ela finalmente se acalmou. Ela deu uma olhada em seus arredores antes de balançar a cabeça em desagrado. Seria emocionante fazê-lo em uma carruagem preparada pelas Sorôfias, mas ela não gostou da falta de formalidade no ritual. Era quase como se ela fosse um terceiro interferindo em um espaço privado. Se ela realmente quisesse fazer amor com Lord Brother, ela preferiria fazê-lo na Ascart House, no ninho de amor deles, do que no deserto como este. Depois de dissipar seus pensamentos, ela se deitou silenciosamente ao lado de Roel e fechou os olhos. Vamos deixar assim por enquanto. Ponto. O comboio rapidamente fez as malas e partiu ao amanhecer. Roel pensou que estaria letárgico, já que fazia um tempo desde que ele acordou tão cedo, mas ele estava surpreendentemente se saindo melhor do que o esperado. Ele atribuiu a ele ter um bom sono na noite passada. Ele tinha ouvido falar que a presença da natureza promovia uma maior qualidade de sono, então talvez esse pudesse ser o motivo. Era só que ele se sentia um pouco estranho em seus lábios. O que está acontecendo? Eu acidentalmente machuquei meus lábios? Roel ficou surpreso com a sensação estranha que permanecia ali, mas não pensou muito nisso. Este era apenas um assunto menor, e pode ser possível que ele tenha batido nele enquanto se virava. Quero dizer, o que mais poderia ser? Alguém entraria furtivamente em minha carruagem no meio da noite para fazer isso? Isso é impossível. Roel jogou esses pensamentos no fundo de sua mente e comeu um pouco de comida antes de retomar sua jornada para o Império Austine. Ao longo do caminho, ele viu uma placa de trânsito apontando para o Império Austine, e ele não pôde deixar de lembrar o que sabia sobre aquele lugar através dos relatórios. O Império Austine era o playground dos puristas de linhagem. Desde que conseguiram reunir o povo com a jactância que fizeram no início da Terceira Época, conseguiram firmar uma base no continente e expandiram-se rapidamente sob a bandeira de restaurar a prosperidade do velho império. O processo envolveu a anexação de todos os países menores próximos, resultando em sua reputação estrangeira caindo em ruínas. Sua diplomacia estrangeira podia ser uma grande bagunça, mas estava indo bem em sua segurança interna. Ao incutir os pensamentos de superioridade em razão da linhagem, eles foram capazes de encorajar um alto nível de lealdade entre seu povo.
Embora houvesse algumas campanhas fracassadas como a de Rosa, no geral, elas ainda estavam fortes. Uma coisa que era digna de nota, porém, era que o Império Austini havia caído em uma posição embaraçosa devido ao desequilíbrio de Yin e Yang apóstrofo. Pelos padrões convencionais, o imperador em exercício do Império Austini, Lucas Ackermann, era um imperador qualificado, mas não qualificado. Ele havia conquistado méritos significativos, como reforçar a estabilidade do império, acabar com a guerra de décadas com Rosa, revitalizar seu desenvolvimento econômico e elevar o padrão médio de vida da população normal. Quanto ao seu fracasso, ele era muito viciado em trabalho e se recusava a se aproximar das mulheres. Sim, ter um imperador que não gostasse de mulheres era um grande fator desqualificante que poderia facilmente resultar em uma crise nacional. Os nobres que estavam trabalhando sob o imperador esperavam que ele passasse seu legado para a próxima geração, para que a boa vontade que havia sido construída até agora pudesse continuar a persistir. Um problema com a sucessão imperial era problema de todos. Todos os funcionários protestaram por um longo tempo contra o fracasso de Lucas em cumprir um de seus principais deveres como imperador, mas suas preocupações foram simplesmente ignoradas pelo viciado em trabalho. Foi apenas nos últimos 20 anos, quando a influência de Lucas finalmente começou a diminuir devido à sua velhice, que ele finalmente sucumbiu à vontade de seus subordinados e relutantemente tirou as calças para o império. Ironicamente, outro grande problema surgiu a partir daí. Lucas conseguiu ter 2 filhos, mas infelizmente faltaram talentos como transcendentes. Eles ainda eram pouco qualificados como príncipes, mas havia um claro contraste entre eles e seu pai, o que honestamente foi uma grande decepção. Até que seu terceiro filho, uma filha, nasceu. Lilian Ackermann era o nome dela. Ao contrário de seus 2 irmãos, ela foi abençoada com grande aptidão como transcendente. Seu nascimento forçou Lucas a levantar as calças, pois Lilian era filha da imperatriz. Sua linhagem lhe concedia enormes recursos políticos à sua disposição, e ela mesma não lhe faltava de outra forma. Como resultado, apesar de não ter direito à sucessão devido ao seu gênero, sua própria presença ainda ameaçava as posições do primeiro e do segundo príncipe. Havia uma regra nas leis do Império Austini que afirmava que o sucessor da coroa tinha que ser um transcendente de alto nível, a menos que em tempos turbulentos, e o primeiro e o segundo príncipes estavam estagnados no nível de origem 4 por mais de uma década. Para aqueles que tinham o direito à sucessão faltar e aqueles que não tinham para ser esmagadoramente qualificado, isso gerou uma grande controvérsia no Império Austini. Nada havia acontecido até agora, mas todos podiam sentir que uma tempestade estava se formando. A antiga Austini naquela época e agora Austini também. É realmente um país atormentado por problemas, murmurou Roel baixinho. Capítulo 224. Tal coisa também é possível? A Academia Saint Freya era uma instituição educacional com séculos de história. Ele estava localizado no coração do país dos eruditos. Browne. O termo Freya veio de Freyja do antigo Império Austini, que era conhecida como a deusa do conhecimento e da verdade. Ela tinha muitos crentes no antigo Império Austini, e havia rumores de que o atributo de origem da sabedoria realmente se originou dela. Na segunda época, todas as academias teriam a escultura de Freyja erguida em sua entrada aí. Curiosamente, ela assumiu a imagem de um homem severo naquela época. Isso foi semelhante a como a deusa da misericórdia se transformou de homem em mulher ao longo do tempo em sua vida anterior. Quase ninguém tinha visto os deuses antes, e a transmissão de informações tendia a ser lenta e não confiável neste mundo quase não globalizado. Além disso, muitos livros e informações culturais foram perdidos durante a migração no final da segunda época, resultando em algumas discrepâncias nas informações aqui e ali. Houve um grande debate escolástico nos primeiros anos da terceira época sobre se os deuses tinham gênero ou não. Na visão de Roel, o argumento era realmente tão útil quanto discutir se os deuses tinham ou não bundas, mas esse detalhe significou muito para os crentes naquela época. Depois de um longo debate, o velho Freyja foi finalmente jogado na lixeira, e em seu lugar surgiu a bela Freya, a deusa do conhecimento e da verdade. Pelo menos era assim no país dos eruditos. Para ser franco, Roel suspeitava que aqueles velhos eruditos estavam solteiros há muito tempo, de modo que não queria mais adorar um homem como seu deus. Deixando isso de lado, o fato de o país dos eruditos estar disposto a usar o nome de um deus para a academia como um autor mostrou o quanto eles valorizavam esse instituto educacional. A Academia Saint Freya estava no topo da pirâmide, concedendo prestígio e reconhecimento a qualquer um que se graduasse nela. Era quase como Harvard ou Oxford em sua vida anterior. Praticamente todos os altos nobres dos principais países se formaram nesta instituição, como o pai de Roel, Carter. Foi também neste lugar, onde os jovens mais poderosos e brilhantes do mundo estavam reunidos, que as cortinas dos olhos do cronista foram fechadas. Até o momento, Roel tinha feito um bom trabalho em arrancar suas bandeiras. O feudo de Ascarte estava crescendo constantemente sob seus cuidados, e ele deveria ter conseguido evitar quaisquer finais ruins que teriam ocorrido com Alicia, Nora e Charlotte, transformando-as em suas aliadas. Dos 4 alvos de captura, 3 já estavam do seu lado, então a equipe de linchamento que conseguiu causar sua queda no jogo já estava praticamente desmoronada. No entanto, isso não significava que a guarda de Roel estava baixa ainda. Dos 4 alvos de captura, se Nora foi a mais agressiva, Alicia foi a mais impactante e Charlotte foi a mais branda e solidária, então o alvo de captura final, Lilian Ackermann, deve ser avaliado como o mais problemático. De fato,
A princesa do Império Austini foi a culpada final que provocou a morte de Roel em Aesop Joncler. O conhecimento de Roel sobre Lilian era muito deficiente, perdendo até mesmo para o de Charlotte. No entanto, havia um aspecto sobre ela que chamou a atenção de todos os jogadores naquela época, e essa era sua identidade. Lilian também era uma Ackermann, o que a tornava a irmã mais velha do filho ilegítimo, Paul Ackermann. Meio-irmãos eles podiam ser, mas isso não mudava o fato de que eles tinham relações de sangue diretas. Tal personagem não deveria ter se tornado um alvo de captura, ou então teria sido incesto. Claro, os jogos sempre tiveram suas maneiras de contornar esse problema. Na verdade, os dois não eram da mesma linhagem, e aquele que era falso aqui provavelmente era Paul. Simplesmente não havia como o imperador se permitir ser traído pela imperatriz. Então era impossível para Lilian ter falsificado sua identidade como filha. Como um país cujos valores foram distorcidos pelos puristas de linhagem, eles eram extremamente exigentes quando se tratava de legitimidade. Sempre que um príncipe ou uma princesa nascia, eles eram submetidos a uma ferramenta mágica para verificar sua linhagem. Mesmo que uma pessoa de alguma forma conseguisse enganar a ferramenta mágica, ela ainda seria exposta eventualmente quando se descobrisse que não poderia ativar as muitas ferramentas da família imperial Ackermann que exigiam a linhagem imperial como médium. Considerando que Lilian já morava no Império Austini há mais de uma década, ela já teria sido exposta se fosse uma farsa. Isso significava que aquele cuja identidade deveria ser questionada era Paul Ackermann, que só ficou no Império Austini por um breve momento antes de ser enviado ao país dos eruditos para estudar. Mas, novamente, não era certo dizer que Paul era um falso Ackermann, pois vários detalhes na trama não fariam sentido. Foi também por isso que Roel, cujas memórias se limitavam principalmente à rota comum, também ficou confuso com esse fiasco. A maioria desses segredos provavelmente só seria descoberta se o jogador desbloqueasse a rota de Lilian. Deixando de lado as identidades secretas, havia outro assunto com o qual Roel estava particularmente preocupado. Por alguma razão, Lilian Ackermann foi extremamente hostil em relação a Roel Ascart desde o início do jogo, mesmo antes de ele ser revelado como um cultista do mal. Até agora, Roel não tinha certeza de qual era a razão por trás disso. Ele pensou que poderia ser porque Lilian percebeu a anomalia de Roel, mas não tinha provas suficientes para trabalhar contra ele. Essa seria a situação mais otimista de todas, já que não havia como Roel se juntar a um culto maligno agora que ele já tinha seu próprio exército. Então, está tudo bem, certo? Roel piscou os olhos contemplativamente antes de decidir pensar positivamente. Se sua dedução estivesse certa, ele nem precisaria se preocupar com a bandeira de Lilian. Em primeiro lugar, não havia como tantas pessoas no mundo serem tão profundamente preconceituosas em relação a ele como Charlotte no início. De fato, mesmo no caso de Charlotte, seu forte sentimento surgiu principalmente do inesperado contrato de noivado entre elas, mas Lilian estava longe no Império Austini. Era impossível que houvesse qualquer ligação entre eles. Eu realmente estou pensando muito nisso. Roel deu um longo suspiro de alívio antes de revelar uma expressão de que mundo maravilhoso em que vivemos. Como esperado de mim, eu cumpri todos os meus objetivos antes mesmo de entrar na academia. Com esses pensamentos em mente, Roel endireitou o corpo e tomou um gole da xícara de chá graciosamente. Embora eu tenha conseguido superar a maioria das minhas bandeiras da morte no jogo até agora, ainda não devo agir de forma descuidada. Os eventos na academia refletem apenas os problemas enfrentados pelo ex-Roel, ainda há questões mais urgentes com as quais tenho que lidar, como encontrar acadêmico. Tendo decidido o seu objetivo, Roel largou sua xícara de chá e olhou pela janela para ver os mercenários de cara séria marchando em formação do lado de fora da janela. Então, ele voltou sua atenção para o interior da carruagem, onde estava sozinho, sem empregadas ou qualquer outra pessoa. De repente, ele se sentiu um pouco desconfortável. A solidão de viajar sozinho? Acho que devo me acostumar com isso logo, comentou Roel enquanto subconscientemente esfregava os lábios. Capítulo 225. Envergonhado 3 dias depois de deixar Rosa City, Roel percebeu que algo muito estranho estava acontecendo. Porque meus lábios parecem um pouco inchados. Roel olhou para seus lábios vermelhos e inchados no espelho com perguntas zumbindo em sua mente. Ele estava preparado para a possibilidade de ser afligido com todos os tipos de doenças por estar em um ambiente diferente. Mas o sintoma que estava sofrendo estava além de sua compreensão. O que poderia causar lábios inchados? Eu acumulei muito calor no meu corpo por comer muita carne grelhada? Isso não deveria ser. Eu nunca sofri tais sintomas antes, e o corpo de um transcendente não deveria ser tão fraco. Roel não tinha ideia do que estava acontecendo com ele, então ligou para Sinetia para perguntar sobre isso. Depois de dar uma olhada cuidadosa, ela respondeu com cuidado: Milord, parece que está apenas inchado. Roel ficou um pouco sem palavras. Ele baixou o olhar contemplativamente enquanto acariciava o queixo, tentando descobrir a situação aqui. No entanto, essa ação fez com que ele percebesse algo que fez com que seus olhos se arregalassem. Tendo em vista a possibilidade de que uma batalha pudesse ocorrer, a carruagem modificada pelas Surofas não usava carpete macio e confortável que poderia ser difícil de manter o equilíbrio, mas um tipo especial de material que se agarrava às solas dos pés. Este material especial tornou muito mais fácil ver coisas que normalmente não seriam muito visíveis.
como pegadas. Roel olhou para a pegada no chão enquanto sua pele gradualmente se tornava horrível. Sinetia e os outros mercenários subiam a bordo de sua carruagem e relatavam seus horários todos os dias, mas ele tinha certeza de que aquela pegada não pertencia a nenhum deles. Era simplesmente muito pequeno, a ponto de ele suspeitar que tivesse vindo de uma criança. Uma criança foi capaz de contornar minhas defesas e se esgueirar enquanto eu dormia. Essa noção deixou Roel profundamente enervado. Seu primeiro pensamento foi que poderia ter sido um fantasma. Fantasmas existiam no continente Cia, mas não eram tão aterrorizantes quanto em sua vida anterior, pois havia muitos meios conhecidos para lidar com eles. Ainda assim, o conhecimento de que alguém estava espiando ele à noite o deixou incrivelmente desconfortável. Mas pensando bem, não fazia sentido que um fantasma pudesse deixar uma pegada, o que significava que o ser que estava entrando em sua carruagem provavelmente seria incrivelmente poderoso. Isso o lembrou das lendas das Banseis, que diziam se banquetear com a força vital dos viajantes humanos. No entanto, o último avistamento conhecido de um Bansei já havia vários séculos. Roel não achava que teria a sorte de encontrar um monstro mítico. Mas, mesmo assim, esse assunto definitivamente não era algo que ele deveria fazer pouco caso. A carruagem do sucessor dos Ascartes não era um lugar onde alguém pudesse subir a bordo como e quando quisesse. Após um momento de cuidadosa contemplação, Roel recuperou a compostura e instruiu com seu tom habitual. Sinetia, traga-me um mapa. Sim, milord. Sinetia rapidamente trouxe um mapa de volta para a carruagem, apenas para se deparar com o rosto severo de Roel. Ele bateu levemente na superfície, o que fez o rosto do último ficar incrivelmente sombrio. Meia hora depois, Sinetia saiu da carruagem e continuou marchando sem dizer uma palavra, como se nada tivesse acontecido. Roel também se comportou como de costume, e até tirou uma soneca à tarde. À noite, o comboio parou à beira da estrada. Os mercenários rapidamente caçaram alguns animais na área para estocar suas rações antes de preparar o jantar. Roel parecia estar particularmente de bom humor naquele dia quando se juntou à festa de seus subordinados e cantou junto com eles. Então, ao mesmo tempo que fizera nos dias anteriores, voltou para sua carruagem. O tempo passou lentamente. Logo, quando a lua estava alta no céu e Roel estava adormecido na carruagem, uma fraca luz prateada começou a se manifestar mais uma vez quando uma figura esbelta apareceu como prometido. No momento seguinte, Roel disparou e uma batalha começou. Meia hora depois, Roel estava sentado à mesa enquanto olhava impassível para o impe que havia se esgueirado em sua carruagem. A menina lamentável sentou-se timidamente na cama em frente a ele, seu rosto totalmente vermelho de vergonha. A isca de Roel e Sinetia funcionou perfeitamente. Havia um ar de lazer flutuando no acampamento devido à festa anterior. Roel até cantou uma melodia junto com eles, e isso fez com que Alicia baixasse a guarda e parecesse normal, pensando que nada aconteceria. No entanto, ela se viu recebida com uma enorme garra de osso e um cerco apertado de muitos transcendentes do lado de fora da carruagem. No momento em que Roel viu o rosto de Alicia, ele parou o que estava fazendo por reflexo, mas já era tarde demais para parar seus subordinados do lado de fora. Sinetia era líder dos mercenários da Muralha de Ferro e via essa missão com extrema importância. Ela nunca pensou que um problema teria surgido sob seu comando, então ela deu 120% desta vez para compensar o fracasso dele. Então, quase no mesmo momento em que Roel parou seu ataque, ela invadiu a carruagem com os outros mercenários. E isso resultou em humilhação pública. Desdobrou-se diante dos olhos de todos uma garota de cabelos grisalhos congelada no lugar enquanto tentava tirar os sapatos e subir na cama de seu irmão mais velho. Sinetia ficou totalmente estupefata, pois reconheceu que a outra parte era a jovem senhorita da casa Ascart. Ela conheceu Alicia antes quando ela escoltou Charlotte para a mansão dos Ascarts. Infelizmente, nenhum dos outros membros do bando de mercenários a reconheceu. Em termos de contexto, eles estavam no meio do deserto à noite, e um ser humano possuindo beleza desumana apareceu de repente no meio da carruagem de seu mestre, presumivelmente com intenção hostil. Naturalmente, sua primeira reação seria derrubar esse ser. Tenha cuidado, é uma Bansei. Proteja Senhor Filho Santo. A carruagem é muito pequena. Precisamos nocauteá-la. Os mercenários agitados transbordavam de intenção assassina. Aqueles na linha de frente levantaram seus escudos e estavam preparados para atacá-la. Sem escolha, Roel só podia gritar as palavras que ele mais não queria dizer. Pare, ela é minha irmãzinha. Os arredores mergulharam em um silêncio bizarro imediatamente. Alguns dos mercenários que já estavam no meio de seu ataque tiveram que se desviar para evitar Alicia, apenas para acabar batendo ruidosamente na porta do lado oposto. Sinetia tinha uma expressão rígida em seu rosto, e os outros mercenários mal conseguiam esconder os olhares peculiares em seus rostos também. O rosto de Alicia ficou vermelho sob o olhar de todos. Ela se encolheu em uma bola com um ruído baixo de choro. Vendo isso, Roel rapidamente levantou o cobertor e a cobriu. Está tudo bem agora. Foi apenas um mal-entendido. Você pode retornar às suas posições. Roel apertou a testa enquanto lutava para expressar essas palavras. A multidão rapidamente recuou da carruagem, sabendo que tinham visto algo que não deveriam. Foi só até que os mercenários finalmente se encaixaram na porta da carruagem sobressalente que Roel finalmente puxou o cobertor dela, revelando Alicia totalmente envergonhada. Os dois ficaram assim por 10 minutos inteiros, nenhum deles sabendo como iniciar a conversa. Muito tempo depois,
Roel suspirou profundamente e disse: Diga-me, o que você estava pensando? Capítulo 226 Compensação. Embora os mercenários tivessem descido da carruagem, eles não se afastaram muito por preocupação com a segurança de Roel. Sinetia lançou um olhar para os mercenários na área, avisando-os para manterem o silêncio. Enquanto isso, na carruagem em que se reuniram, Alicia estava sentada com a cabeça baixa sob o olhar atento de Roel. Agressões noturnas, isso era algo que Roel tinha visto com frequência em filmes e dramas, e geralmente era um desenvolvimento de enredo divertido que garantia alguma hilaridade. Mas acabou sendo não tão divertido quando ele era o agredido. O motivo foram as implicações decorrentes disso. Os nobres eram todos sobre graça e etiqueta. Nos tempos antigos, havia até posições padrão que os nobres deveriam assumir durante a consumação do casamento para parecerem graciosos mesmo durante o coito. É claro que as tradições estritas se afrouxaram muito desde então, mas ainda era importante para um nobre manter a modéstia. Ser agredido à noite era totalmente ridículo, sem mencionar que era uma irmã mais nova agredindo seu irmão mais velho. Tal coisa nunca tinha acontecido com Roel antes. Sempre havia guardas e empregadas de prontidão do lado de fora de seu quarto, impedindo que alguém invadisse. Além disso, as pessoas com quem ele se associava tendiam a ser nobres também, e era improvável que fizessem isso por conta própria. Sua própria reputação não importava tanto, o que o afligia muito mais eram as implicações que isso teria na reputação de Alicia. Foi uma sorte que aqueles que invadiram a carruagem mais cedo eram da seita inflexível, seu próprio povo. Caso contrário, as consequências seriam terríveis. Diga-me, o que diabos você está pensando? Eu só não queria me separar do Lord Brother, então é por isso que você mentiu para mim e escapou? Perguntou Roel com um tom afiado. O rosto de Alicia imediatamente desmoronou quando ela mordeu os lábios lamentavelmente. Mas, Ana está cuidando dos assuntos internos da Ascot House adequadamente, então não há nada para eu fazer mesmo se eu voltar. Seria muito melhor para mim passar meu tempo acompanhando o senhor irmão. Acompanhar-me? Isso envolve entrar furtivamente na minha carruagem no meio da noite. Você sabe como os outros vão encarar esse assunto? Era raro Roel dar um sermão a Alicia. Ele simplesmente a adorava demais que mal conseguia levantar a voz contra ela, mas parecia que ele estava realmente furioso desta vez. Os olhos de Alicia rapidamente ficaram úmidos e, em pouco tempo, ela começou a soluçar lamentavelmente. Vendo isso, Roel ficou totalmente angustiado. Ele não teve escolha a não ser engolir as palavras duras que tinha na ponta da língua e suavizar um pouco o tom. Você sabia que talvez não pudesse se casar se esse assunto fosse divulgado? Me desculpe. Alicia reflexivamente se desculpou por suas ações, apenas para de repente parar. Eu não poderei me casar. Na verdade, há um grande benefício nisso também. Alicia ficou atordoada com a revelação repentina do benefício inesperado, dando-lhe um momento de epifania. Seu torpor momentâneo, no entanto, deixou Roel perplexo. Alicia, eu sei que fui culpado aqui. Percebendo o olhar bizarro de Roel, Alicia rapidamente continuou chorando enquanto se desculpava profusamente, mas os olhos escondidos atrás de suas mãos brilhavam intensamente. Senhor irmão, serei realmente incapaz de me casar no futuro? Bem, isso depende. Você tem sorte que aqueles que testemunharam a visão são meus guardas, então eles não vão vazar. O senhor irmão cuidará de mim se ninguém me quiser no futuro? Olhe o que você está dizendo. Assim seja, se você não puder se casar com ninguém, eu vou cuidar de você por toda a vida. Ao ouvir os soluços chorosos da garota de cabelos grisalhos, Roel bateu no peito e deu sua promessa. Mal sabia ele que suas palavras fizeram com que o batimento cardíaco de Alicia acelerasse quando ela percebeu que poderia ter apenas entendido as chaves necessárias para fazer esse relacionamento dar certo. Eu o vejo. Então, basta que os rumores se espalhem. Ela continuou a chorar enquanto mantinha esses pensamentos em sua mente, não querendo que Roel sentisse algo errado. Vendo quanto ela estava arrependida por suas ações, Roel se viu incapaz de criticá-la mais. Ele se considerava meio pai para Alicia, já que Carter mal estava por perto, e acreditava que o importante na educação de uma criança era fazê-la admitir sinceramente seus próprios erros e garantir que isso não acontecesse novamente no futuro. Repreender excessivamente uma criança nada mais era do que desabafar as emoções. Então, Roel deu um suspiro profundo e mudou de assunto. Ele começou a perguntar a Alicia como ela estava nos últimos dias, e descobriu-se que o caso de Alicia não era tão ridículo quanto ele pensava. Acontece que Alicia tinha ido embora naquela época não apenas para enganar Roel, mas também para alcançar Carter. Na verdade, ela obteve permissão de seu pai sobre este assunto. Era só que ninguém poderia imaginar que Alicia escolheria permanecer escondida e entrar sorrateiramente na carruagem de Roel noite após noite. Durante o dia, Alicia seguia a carruagem por trás. Foi uma sorte para ela que Roel estivesse se passando por um comboio mercante, então sua velocidade de viagem era muito mais lenta do que um comboio militar. Não foi muito difícil para ela, como uma transcendente de nível de origem 4, alcançá-los. Em termos de subsistência, um transcendente de seu nível poderia facilmente passar dias sem comer. Quanto ao descanso, onde mais poderia ser mais confortável do que a cama de Lord Brother? Isso não está certo. Sinetia é uma transcendente de nível 3 de origem. Não faz sentido você ser capaz de escapar da atenção dela. É por causa da lua cheia. Meus feitiços de linhagem serão muito aprimorados na presença da lua cheia, permitindo que eu reduza minhas pulsações de mana a quase nada. Onde quer que a lua brilhe, posso me infiltrar com facilidade, explicou Alicia enquanto apontava para a lua. Isso deixou Roel em estado de choque. A revelação realmente renovou seu senso comum sobre o que era possível e o que não era no continente Cia, especialmente quando se tratava de habilidades de linhagem.
Agora que ele realmente pensou sobre isso, Nora, Alicia e Charlotte tinham linhagens extremamente poderosas que não podiam ser avaliadas usando padrões normais. Na verdade, Roel também era assim. Outros simplesmente pensariam que ele estava louco se dissesse a eles que tinha uma janela de conexão com os deuses antigos. Ah, parece que você realmente cresceu. Roel olhou para Alicia enquanto suspirava profundamente. De repente, ele sentiu um profundo sentimento de perda ao perceber que a garotinha de ontem estava amadurecendo rapidamente em um adulto e não precisava mais de sua proteção e carinho. No entanto, assim que esses pensamentos surgiram em sua cabeça, foi interrompido pela outra parte imediatamente. Senhor irmão, você pretende não se importar mais comigo? Estou te incomodando agora? Vendo as lágrimas brilhantes nos olhos de Ruby de Alicia, Roel imediatamente balançou a cabeça para negar. Alicia saiu da cama e pulou no abraço de Roel. Depois de um breve choro, ela finalmente se acalmou mais uma vez nos braços de Roel. Ela se ajustou para sentar nos joelhos de Roel e se apoiar em seu corpo. Por outro lado, Roel se viu suspirando impotente mais uma vez. Ele iria para a academia no próximo ano, e a diferença de idade significava que Alicia só poderia se juntar a ele um ano depois. Embora ele ainda voltasse para a mansão dos Ascart para as férias, ela provavelmente ficaria sozinha com sua ausência. Esqueça, eu deveria pensar nesta viagem como uma forma de compensá-la com antecedência. Com esses pensamentos em mente, Roel abraçou a garota de cabelos prateados na frente dele. Enquanto isso, bem longe, nas profundezas da exuberante floresta de Carum, uma árvore antiga e imponente que subia até as nuvens abriu os olhos. Baixou o olhar para uma silhueta esguia. Capítulo 227 Bandeiras em constante mudança na cama de Roel. Meio mês depois, um comboio mercante composto por mais de 30 indivíduos entrou na vila Pordeira do Império Austini. Não havia nenhuma insígnia de casa na carruagem, mas trazia um símbolo comumente usado pelos mercadores rosaianos. Significava que não eram de uma casa nobre, mas de uma das muitas associações comerciais de Rosa. Como eles não tinham nenhum histórico nobre, sua entrada também não alarmaria os nobres locais. Dito isto, para uma aldeia remota como a Pordeira Village, a chegada de um comboio mercante ainda era um espetáculo para eles, atraindo grandes multidões. E sua curiosidade também foi atendida com retorno. Eles puderam se deliciar com a presença de dois jovens extremamente bonitos que pareciam os graciosos elfos das histórias. Eles eram o garoto de cabelos pretos e a garota de cabelos grisalhos sentados na carruagem mais central, parecendo um casal solteiro. Quanto ao motivo pelo qual a multidão pensava que eles eram um casal, havia 3 razões para isso. Primeiro, eles estavam compartilhando uma carruagem depois de tudo. 2, mesmo que os dois fossem realmente bonitos, as diferenças em seus cabelos e cores de olhos sugeriam que eles não eram relacionados ao sangue. 3, eles tinham uma atmosfera amorosa entre eles. Eles estavam abraçados ou de mãos dadas, quase como se estivessem grudados um no outro. O garoto de cabelos pretos ainda parecia composto sobre tudo isso, mas a garota de cabelos prateados tinha um olhar claro de felicidade em seu rosto. Não havia mulher casada na aldeia que não estivesse familiarizada com a expressão em seu rosto, era o olhar de uma mulher no período de lua de mel de seu romance. A fofoca sobre esses dois jovens extraordinariamente bonitos se espalhou rapidamente, e a teoria mais popular postulava que o garoto de cabelos pretos era o jovem mestre de uma associação comercial e estava trazendo sua noiva para um passeio. Roel estava alheio a todos os rumores que circulavam. Ele já estava acostumado com Alicia agarrada a ele e, honestamente, ele também não se deu ao trabalho de explicar o assunto. Mesmo se ele descobrisse que Alicia estava intencionalmente fazendo aquele ato íntimo em público, ele provavelmente teria feito vista grossa para isso. Como um verdadeiro ciscom, era inevitável que ele fosse extremamente indulgente com sua irmãzinha. Até agora, não havia nada que ela tivesse feito que ele não fosse capaz de perdoá-la. Em relação às agressões noturnas, ele simplesmente atribuiu a brincadeira de uma criança. Senetia e os outros não se atreveram a levantar questões sobre seu veredicto. Afinal, era assunto particular de Roel Traço, mas o olhar cético em seus olhos era mais do que suficiente para mostrar o que pensavam sobre o ato de Alicia subir na cama dele. Havia pouco que Roel pudesse fazer sobre como os outros pensavam sobre o assunto, então ele só podia ordenar a todos que ficassem calados sobre isso. Naturalmente, Alicia ficou insatisfeita com o pedido. Se pudesse, espalharia esse boato por todo o continente e garantiria que todos soubessem dos ataques noturnos para que ela não tivesse que se casar com mais ninguém. No final, ela só podia se contentar em informar Senetia e os outros que eles eram realmente irmãos não relacionados ao sangue. Senetia e os outros ficaram claramente aliviados ao ouvir isso. Eles ficaram bastante em conflito quando souberam que seu santo filho poderia estar cometendo incesto, uma vez que ia contra o que eles consideravam ser socialmente aceitável. Mas logo, eles perceberam algo que mudou completamente sua impressão de Alicia. Ela vai ser nossa amante no futuro, afinal, do ponto de vista de Senetia e da outra, as duas já estavam na medida em que dividiam a cama. O casamento não seria o próximo curso natural de ação entre eles, alheio a eles. No entanto, houve na verdade uma intensa guerra pela cama de Roel que não empalideceria em comparação com a guerra centenária de Rosa pela independência. Como um território amplamente disputado, a cama de Roel mudava constantemente de mãos. Era apenas que o reino Alicia tinha vantagem no momento. Dito isso, não impediu Senetia e os outros mercenários de tentar construir um relacionamento próximo com Alicia. Sua atmosfera amorosa e o conhecimento de que eles não eram relacionados ao sangue deixavam bem claro para eles com quem deveriam jogar sua sorte. Ponto.
Parece que Lord Lisson e Miss Alicia estão se dando bem hoje também. Enquanto dava ordens a seus subordinados para transportar o vinho, Sinetia lançou um olhar para a carruagem com um sorriso caloroso nos lábios. Enquanto isso, Roel estava sentado na carruagem, olhando profundamente para a taça de vinho que estava girando em sua mão. Logo após entrar na aldeia, Roel ordenou que seus subordinados comprassem todo o vinho Cadi nas lojas e até nas casas. Ele até foi direto para a melhor taverna da aldeia para comprar uma xícara. Como historiador, estava bastante interessado neste vinho que tinha mais de 1000 anos de história. Era realmente muito barato, custando apenas 2 moedas de cobre cada xícara. Ele ainda veio com uma fatia de limão doce de cortesia, o que, segundo o chefe da taverna, era necessário ou então algumas pessoas não conseguiam nem beber. Ao ouvir essas palavras, Roel experimentou e quase cuspiu a bebida imediatamente. Devido ao seu processo de fabricação não refinado, o vinho Cadi não tinha um alto teor alcoólico. Tinha uma textura ligeiramente refrescante e entorpecente, presumivelmente devido ao cogumelo, mas seu sabor era realmente pouco lisonjeiro, para colocá-lo de uma maneira mais suave. Era muito, muito amargo, e carregava o fedor de sujeira também. Era como o oposto do vinho Pamela produzido pelo Ascart Fiefdom. Devido ao seu gosto horrível, Roel não se incomodou em reservar nenhum para Alicia. Apesar disso, a curiosa Alicia ainda insistiu em provar, e logo se convenceu do arguto julgamento de Roel. A especialidade local de Border Village não era satisfatória para Roel, mas essa não era a única coisa que ele estava procurando aqui. Esta foi a primeira vez que ele estava viajando para o Império Austine, e ele planejava aproveitar esta oportunidade para ver como os outros municípios fora do feudo de Ascart operavam para que ele pudesse refinar melhor suas políticas como senhor do feudo por procuração. Depois de um exame cuidadoso, Roel logo percebeu algo: o Império Austine provavelmente não era tão rico e poderoso quanto o resto do mundo imaginava que fosse. No mínimo, a infraestrutura nos municípios montanhosos era muito pobre, e parecia que os civis também não tinham o sentimento de pertencer a Austine. O termo sangue puro não tinha significado aqui, e as pessoas da aldeia também não se sentiam superiores ao resto do mundo. Isso fez com que Roel se sentisse bastante confortável. Quando ele pensou um pouco no assunto, fez sentido. Quem se importaria com a superioridade das linhagens quando lutavam para evitar a fome e se manter aquecidos? Nem as ilusões de grandeza triunfavam sobre as necessidades práticas. A avaliação a que ele finalmente chegou foi que o feudo de Ascart estava no caminho certo. Ele estava construindo sobre a base correta, e ele deveria ser capaz de colher os frutos de seu esforço no futuro. De qualquer forma, depois de reabastecer seus suprimentos e coletar mais de 20 barris de vinho Cadi, eles finalmente cumpriram sua missão e foram para uma pousada para descansar. Na manhã seguinte, eles retomaram sua jornada em direção à Floresta Caron. Na Floresta Caron, um homem de meia-idade de cabelos grisalhos escuros e um ancião de cabelos grisalhos estavam abrindo caminho entre árvores e arbustos. O homem de meia-idade era Rodney, e o mais velho era Wood. Eles eram os chefes de aldeia em exercício e anteriores da seita da força, respectivamente, exercendo considerável posição e poder. No entanto, suas aparências pareciam incrivelmente descuidadas no momento. Rodney era muito mais jovem que Wood, e como se para simbolizar seu vigor, o vapor jorrava dele vigorosamente sempre que ele lutava, resultando em suas roupas ficando terrivelmente esfarrapadas. Em comparação, o Wood mais velho parecia muito mais decente. Ele estava envolto em um manto de pele de lobo, só que sua pele havia caído principalmente de todas as batalhas pelas quais ele havia passado, transformando-o em uma jaqueta de couro. Os dois estavam claramente vestidos mal para alguém de sua estatura, e foi uma longa história como eles acabaram em sua situação atual. Fazia 3 anos desde que a seita da força chamou a atenção dos cultos malignos visando a escala do deus serpente. Durante este período de tempo, ele já havia mudado sua aldeia 2 vezes, mas os cultistas malignos continuaram a persegui-los fervorosamente. Sem escolha, eles decidiram se aventurar na remota Floresta Caron em busca de refúgio. Ao mesmo tempo, eles também ativaram seu sentido espiritual na esperança de encontrar pistas relacionadas ao seu Deus e Filho Santo. A seita da força era uma das poucas seitas heréticas que tinham uma herança bastante completa, então eles entendiam a grande influência que seu Deus tinha sobre eles. Ao contrário do atributo origem inflexível, o atributo origem força veio dos gigantes, então era muito mais áspero por natureza. Era muito mais fácil para os transcendentes do atributo origem força fazer avanços. Mas em troca, o atributo origem exigia extremamente a destreza física, e seus poderes vinham com enormes efeitos colaterais. Esta foi a razão pela qual a seita da força tinha apenas várias centenas de pessoas, mas foi capaz de produzir 2 transcendentes de nível de origem 3, enquanto a seita inflexível tinha apenas uma ao longo de 3 gerações, apesar de ter milhares de pessoas. Força e risco vieram de mãos dadas. Era simplesmente assim que as coisas eram no continente Cia. Foi também devido a isso que Rodney e os outros carregavam grandes esperanças para o Santo Filho, esperando voar direto para o seu lado para buscar refúgio sob ele. Eles sabiam que enquanto o Santo Filho carregava poder absoluto sobre eles, ele também era o único que poderia diminuir os efeitos colaterais de seu atributo origem através das bênçãos de seu antigo Deus. A aldeia inteira manteve seu sentido espiritual ativado por 3 anos, mantendo-se atento a qualquer acontecimento. Mas para seu desespero, aquele garotinho que eles viram em seus sonhos naquele dia nunca mais apareceu. Até 1 mês atrás. Naquela noite, mais de 20 transcendentes da aldeia receberam uma visão espiritual. O velho chefe da aldeia, Wood, até conseguiu sentir a localização aproximada do deus antigo através de seu senso espiritual aguçado. Assim que o amanhecer chegou,
Toda a aldeia imediatamente entrou em ação. Eles finalmente encontraram uma saída para o dilema em que estavam. 3 anos de persistência finalmente valeram a pena, e isso os fez cair em lágrimas. Eles mal tinham roupas para enxugar suas lágrimas e ranho, então eles só podiam pegar folhas próximas para fazer o trabalho. Tinha sido realmente difícil para eles. Eles passaram 3 anos inteiros vivendo no deserto, muito além dos limites do mundo humano, de tal forma que pensaram que realmente iriam se transformar em bárbaros nesse ritmo. A felicidade veio tão rápido que literalmente os pegou desprevenidos. A primavera mal havia chegado e eles ainda não tinham conseguido estocar suas rações. Mesmo sabendo onde estava seu santo filho, eles não tinham recursos para fazer a viagem imediatamente. Eles não tiveram escolha a não ser dedicar um mês de seu tempo para reunir o máximo de comida possível para a viagem. A agricultura estava claramente fora de questão aqui, então eles só podiam preparar coisas como peixe em conserva, carne seca e frutas secas. Quanto ao resto, eles só podiam tentar se contentar com suas caçadas ao longo do caminho. Mas antes de deixar a floresta Carum, havia uma última coisa que eles tinham que fazer. Com os 2 tonéis restantes de vinho de frutas que sua aldeia tinha em suas mãos, Rodney e Wood fizeram seu caminho em direção ao poder absoluto que ninguém poderia desafiar nesta vasta floresta para agradecer por lhes conceder santuário. O mestre da floresta, antigo Treandikaid. Os rumores de lobisomens na floresta Carum eram realmente verdadeiros, apenas que esses lobisomens não eram exatamente lobisomens reais no sentido mais verdadeiro. Eles eram humanos amaldiçoados que escolheram viver ao lado do mestre da floresta. Foi apenas com a permissão do mestre da floresta que a seita da força mal conseguiu se firmar nesta floresta, e o preço disso eram tributos anuais de vinho. Era justo que eles prestassem sua última homenagem ao mestre da floresta antes de sua partida. Então, eles se aventuraram nas profundezas da floresta e encontraram as insígnias que haviam feito de antemão. Depois disso, eles entraram em um vale de montanha de acordo com a rota que lembravam. Assim que eles entraram na vizinhança, um enorme carvalho no centro do vale da montanha abriu os olhos. Saudações ao grande mestre da floresta. Rodney e Wood curvaram-se profundamente com os tonéis de vinho de frutas nas mãos. O ente imponente acenou com seus galhos em resposta. Antes que os 2 pudessem falar uma palavra, o ente já havia falado primeiro com sua voz rouca. Você veio em boa hora. Tenho um favor a pedir a vocês, meus amigos. Capítulo 228. Uma reunião surpresa. Rachaduras do sol da manhã brilhavam no horizonte, anunciando um novo dia para a floresta Carum. Animais diurnos despertaram de seu sono e iniciaram suas atividades diárias, sendo a mais notável o canto melodioso dos pássaros no céu. Foi em um ambiente tão refrescante que um exército de mais de 100 pessoas atravessou silenciosamente a floresta. Eles estavam vestidos de forma descuidada, a maioria deles nem mesmo tendo calçados. O líder do exército era um homem de meia idade de cabelos grisalhos e um ancião de cabelos grisalhos, Rodney e Wood. Os 2 estavam de pé em cima de uma árvore com armas nas mãos, procurando uma posição melhor para acampar para que pudessem comandar melhor os aldeões que viajavam discretamente pelas margens da estrada. De fato, hoje era o dia em que os 2 chefes da aldeia da seita da força iriam explorar o mundo do banditismo junto com seu povo. É certo que era bastante constrangedor para eles estarem fazendo uma coisa dessas, mas não havia nada que pudesse ser feito, pois era um pedido vindo do mestre da floresta. Ponto. Voltando o tempo para um dia atrás, esta foi a primeira vez que Rodney e Wood receberam um pedido do mestre da floresta, e foi bastante inesperado, já que eles não podiam imaginar nada que este ente, que sobreviveu através da Era Antiga, precisaria deles. O que exatamente levaria esse estimado ser a procurar nossa ajuda? Encontrou-se com alguma crise grave? Os rostos de Rodney e Wood imediatamente ficaram solenes, mas o que o antigo Treandikaid disse depois fez suas expressões ficarem um pouco bizarras. Ouvi uma notícia de meus companheiros distantes. Um comboio está trazendo muito do meu amado vinho Cadi. Ah, essa textura deliciosa e sabor maravilhoso. Já não o tenho há quase 100 anos. Naquela noite, Rodney e Wood entreolharam perplexos enquanto ouviam o imponente ente gemer sobre seu amor pelo vinho Cadi por mais de 1 hora. Por um momento, eles sentiram que o antigo Treandikaid soava como um viciado em álcool frustrado que foi proibido de tocar qualquer álcool por seus filhos. De qualquer forma, o pedido que tinha era para saquear o álcool carregado pelo comboio que passava. Ponto. Os 2 transcendentes do nível 3 de origem ficaram sem palavras ao ouvir o pedido, mas, ao mesmo tempo, também se viram suspirando de alívio. Honestamente falando, eles estavam gratos ao mestre da floresta por aceitá-los, mas eles não estavam em uma boa posição para aceitar pedidos difíceis. Se fosse algo que o ancião Amanticide não pudesse resolver com os lobisomens sob seu comando, era provável que a seita da força tivesse que pagar um alto preço para cumprir o pedido também. Se fosse esse o caso, Rodney e Wood não teriam escolha a não ser recusar o pedido, mesmo à custa de parecerem ingratos. No entanto, tal não era o caso agora. O banditismo é vergonhoso? Claro que é. Especialmente vergonhoso para transcendentes de nível 3 de origem que tiveram orgulho suficiente para não recorrer a meios tão baixos. Dito isto, era muito mais seguro do que qualquer pedido que eles teriam recebido. Emboscadas de bandidos geralmente ocorriam em estradas menos seguras e no deserto, mas um aspecto comum era que tanto o atacante quanto o atacado tendiam a ser fracos. Na verdade, a maioria deles nem teria atributos de origem. Afinal, qual transcendente de nível 5 de origem possivelmente se rebaixaria a se tornar um guarda de mercador ou um bandido quando poderia ter se tornado um líder de esquadrão em um exército? Claro,
Havia transcendentes fora da lei que não tinham escolha a não ser recorrer ao banditismo para ganhar a vida, mas mesmo assim, o mais forte entre eles estava apenas no nível de origem 4, independentemente do tamanho do bando de bandidos. Não havia um único bandido transcendente de alto nível. Havia uma boa razão para isso, na verdade. Simplificando, se um transcendente de alto nível se juntar a uma organização, a natureza da organização mudaria imediatamente. O país rotularia a organização como rebelde e enviaria soldados para derrubá-la imediatamente. Eles não correriam o risco de ter um fator tão instável por perto, pois poderia representar uma ameaça à sua segurança nacional. E como mesmo o mais forte dos bandidos estava apenas no nível de origem 4, era normal que mesmo o guarda de comboio mais forte estivesse apenas no nível de origem 4 também. Ninguém em sã consciência pagaria o resgate de um rei para contratar um transcendente de alto nível quando não fosse necessário. Isso não representa nenhum risco para nós. Tanto Rodney quanto Ward estavam confiantes de que poderiam facilmente derrubar um comboio de mercadores com facilidade. Após cuidadosa consideração, os dois finalmente bateram no peito com confiança e aceitaram o pedido. Conte conosco. Sim, vamos pegar o vinho que você quiser. Esta floresta inteira pertence a você de qualquer maneira, então é justo que esses comerciantes paguem tarifas. Os dois transcendentes de nível 3 de origem responderam afirmativamente ao pedido. De qualquer forma, isso era um assunto pequeno aos olhos deles, e eles estavam felizes por poderem pagar sua dívida com o mestre da floresta com isso. Com os corações iluminados, os dois rapidamente voltaram para a aldeia para fazer planos. As árvores eram incapazes de transmitir a escala do comboio mercante, então Rodney e os outros não tinham ideia de que tipo de força estavam enfrentando. Só por segurança, eles escolheram trazer mais pessoas. A emboscada que eles prepararam foi, francamente, mal feita. Devido à falta de flechas, eles não se preocuparam em tentar conquistar qualquer terreno alto de antemão. Em primeiro lugar, seu plano era simplesmente dominar rapidamente o comboio mercante e forçá-lo a se render. Se possível, eles não iriam querer machucar ninguém, já que seu objetivo era apenas o álcool. Quando os outros guerreiros da seita da força souberam que estavam apenas lidando com um mero comboio mercante, toda a tensão que sentiam evaporou. Eles simplesmente penduraram um par de trepadeiras em volta do pescoço e trataram como camuflagem. Foi apenas sob o sol ofuscante do meio-dia que eles se preocuparam em adicionar uma camada de grama selvagem acima deles. Foi nessas circunstâncias que o comboio de 30 pessoas finalmente se aproximou da estrada em que estavam acampando. Mas para sua perplexidade, o comboio de repente parou bem na frente de sua emboscada. O que está acontecendo? Fomos descobertos. Rodney e Ward trocaram olhares. Eles sabiam que os membros da seita da força estavam sendo descuidados e pouco profissionais aqui, mas deveria ter sido suficiente para enganar o comboio mercante comum, já que Ward havia lançado especialmente um feitiço de ilusão. Teria que estar no nível de origem 3 no mínimo para ver seu feitiço à distância. Esse comboio tem transcendentes de nível 3 de origem, como poderia ser? Deve ser coincidência. Olhando para as carruagens um pouco velhas e os guardas de aparência mediana que a protegiam, Rodney não conseguia imaginar um comboio mercante com capacidade financeira para contratar um transcendente de alto nível. Ward também concordou com seu julgamento. Então, bem diante de seus olhos, dois jovens desceram de repente da carruagem bem no centro do comboio. Era um menino de cabelos pretos e uma menina de cabelos grisalhos, ambos vestidos com roupas típicas usadas pelos filhos de um comerciante. No entanto, Rodney sentiu seu coração pular ao ver seus rostos, especialmente o de Alicia, porque parece que algo está errado. Como um aventureiro que viajou para muitos lugares diferentes, Rodney era um veterano muito bem versado nos caminhos do mundo, e a situação diante dele definitivamente tinha algo errado. Primeiro, crianças bonitas tendiam a vir de origens distintas. O aprimoramento do gene resultante de um aumento do grau de assimilação não foi apenas para dizer. Segundo, era uma lei rígida que os jovens que viajavam sem a supervisão de um ancião eram indivíduos extraordinários. Afinal, que associação mercantil confiaria a um jovem normal a responsabilidade de liderar um comboio? Não são comerciantes voltando para Rosa. Quais são suas identidades? Seria possível que, enquanto Rodney tentava deduzir a verdade, Ward olhava atentamente para a figura do garoto de cabelos negros, porque ele me dá uma sensação tão intensa de familiaridade. Era uma inexplicável sensação de intimidade, que o deixou profundamente perplexo. Para alguém que nunca se aventurava há décadas, não havia como Ward conhecer aquele garoto de cabelos pretos, mas ele simplesmente não conseguia se livrar da sensação de ter visto a outra parte em algum lugar. Enquanto os dois tentavam esclarecer suas dúvidas, o comboio começou a se mover mais uma vez. No entanto, diminuiu o ritmo significativamente para acomodar os dois jovens mais lentos, que pareciam ter descido para respirar ar fresco. Como seus movimentos eram mais lentos, a velocidade com que caminhavam para a emboscada também diminuiu. Isso deixou os guerreiros acampados ao lado da estrada sentindo-se profundamente exasperados. No entanto, Rodney e Ward se sentiam cada vez mais perplexos. Essa formação, esse não é normalmente usado apenas por mercenários profissionais? Além disso, a disposição desses dois jovens. Isso não está certo. Eles têm que ser filhos de altos nobres. Isso não faz sentido. Tenho certeza de que nunca
nunca vi alguém com esse rosto antes, mas sua silhueta de alguma forma parece incrivelmente familiar para mim. Eu não conheci nenhum estranho recentemente. Espere um momento. Isto é mal. Segure seus braços. Pare. Esse é o nosso santo. Os dois chefes de aldeia chegaram a uma conclusão simultaneamente, embora de ângulos diferentes. Eles se levantaram e gritaram o mais alto que puderam, mas já era tarde demais. A partir do momento em que metade do comboio entrou na montanha, os espaços anteriormente vazios nas laterais da estrada de repente se distorceram, e mais de 100 guerreiros da seita da força imediatamente saíram da ilusão. Este seria seu primeiro e último movimento em toda a operação. No momento seguinte, uma poderosa explosão de mana carmesim correu para o céu, e um esqueleto gigantesco se manifestou no mundo como um deus demoníaco. Capítulo 229. Certo, é o Ascart. No momento em que o esqueleto gigantesco envolto em luz carmesim apareceu no meio do vale montanhoso da floresta Carum, os movimentos dos agressores imediatamente pararam, seja Rodney e Wood gritando freneticamente, ou os guerreiros que atacaram valentemente. Foi uma sensação assustadora de rigidez que os fez duvidar que seu sangue tivesse parado, seguido por uma pressão insuportável esmagando-os. Levou apenas um momento antes que todos os crentes da seita da força caíssem de joelhos e abaixassem a cabeça. Apenas os transcendentes elevados, Rodney e Wood, mal conseguiam permanecer de pé. Enquanto isso, os mercenários da seita inflexível também sentiram uma forte pressão em seus corpos. Tendo recebido um aviso prévio, eles não entraram em pânico. Ainda assim, a existência poderosa de Grandar os forçou a desviar o olhar com deferência. Apenas Senetia mal conseguia manter seu olhar sobre esta poderosa existência, mas quanto mais ela olhava para ele, mais surpresa ela ficava. Os transcendentes de alto nível possuíam sentidos mais aguçados que lhes permitiam perceber melhor a existência dos deuses, discernindo sua natureza e sua força. Com base no que Senetia estava sentindo, o esqueleto carmesim era uma existência que não empalidecia em comparação com a grande deusa da terra que ela adorava. Adorando dois deuses ao mesmo tempo, como isso é possível? Palavras não poderiam começar a descrever o quão chocada Senetia estava. Os deuses antigos eram rígidos e severos. Eles exigiam lealdade absoluta de seus crentes. Um crente pode perder a graça de um deus apenas por se casar com uma mulher desfavorecida pelo deus, quanto mais fazer algo tão sacrilégio quanto adorar outro deus. No entanto, esse bom senso não parecia se aplicar a Roel. Senetia não sabia que Roel estava em um contrato igual com Grandar e Peitra. Ele foi um guia que os tirou de seu sono eterno, tornando-se a ponte que os ligava à realidade presente. Suas existências eram mutuamente benéficas, ao contrário dos outros crentes que imploravam a graça de Deus por meio de sua fé. De repente, ela encontrou o garoto de cabelos negros em pé diante dela, se transformando em uma existência insondável. Um ser cuja força ela nunca conheceria as profundezas. Enquanto isso, os membros da seita da força caíram em completo silêncio até que Wood finalmente falou. Ó estimado, seus crentes indignos imploram seu perdão pelo grande desrespeito que mostramos ao Senhor Filho Santo. Uma hora depois do caos, todos os crentes da seita da força haviam largado suas armas e foram humildemente espremidos na frente do comboio como pinguins. Enquanto isso, a alguma distância, Roel estava ao lado de uma obediente Alicia enquanto contemplava a paisagem montanhosa com um cajado na mão enquanto ouvia a explicação de Rodney e Wood. Ao longo da última hora, ele recebeu uma explicação detalhada sobre a situação atual da seita da força, basicamente a razão pela qual os crentes de Grandar acabaram se tornando um bando de mendigos saqueando um comboio mercante que passava pela área. Para sua surpresa, isso realmente tinha algo a ver com a casa Sorofia tentando desenvolver a Terra do Caos. Precisamente por isso, Alicia estava cheia de simpatia pelos membros da seita da força, e ela criticou apaixonadamente o poder maligno que oprimia as massas inocentes. Senhor irmão, Charlotte é realmente uma mulher má. Enquanto Alicia desferia golpes pesados em Charlotte, Roel olhou para a balança que acabara de receber de Rodney e começou a se comunicar com Peitra. Escala do deus serpente, esta era basicamente uma escala de um dos descendentes da deusa da terra. Do ponto de vista de Peitra, era uma relíquia deixada para trás por um de seus tataranetos. Tataranetos, então naturalmente não era algo que pudesse chamar a atenção da anterior rainha das santas bestas. Dito isto, também não era totalmente inútil. Fazia muitos anos desde que Peitra partiu do mundo, então era extremamente difícil encontrar médiums que pudessem aproveitar seu poder. A escama de seu descendente era indubitavelmente um item raro, aproveitando o potencial de se tornar algo muito mais do que um artefato que simplesmente reuniu algumas cobras com sua aura persistente uma vez que foi abençoado por Peitra. Vale a pena notar que a seita da força era extremamente conservadora, de modo que seu respeito e fé em Roel eram muito maiores do que os da seita inflexível. Bastou um único encontro para que todos se rendessem a Roel imediatamente. Eles nem sabiam qual era o nome, posição ou posição de Roel naquela época. A aparência de Grandar contribuiu parcialmente para isso, mas ainda assim, foi digno de nota que eles não hesitaram em entregar a escama do deus serpente, algo que eles se recusaram a submeter aos cultos malignos durante todo esse tempo. Para ele, com base no relato de Rodney, os membros da seita da força pretendiam partir e procurar por Roel nos próximos dias. Esta foi a primeira vez que se envolveram em banditismo, e foi a pedido de outra pessoa que o fizeram. Roel deu uma olhada em suas roupas e decidiu acreditar nelas. Considerando o fato de que eles tinham dois transcendentes origem level 3 ao seu lado, se eles realmente não tivessem escrúpulos em roubar os outros, eles deveriam ter ficado ricos há muito tempo. Eles não teriam sido tão lamentáveis? A ponto de estarem vestidos com farrapos. Embora o que o preocupasse mais fosse o motivo pelo qual eles o estavam roubando.
Espere um momento, alguém pediu para você fazer isso. Sim, foi para retribuir a graça demonstrada pelo mestre da floresta que tentamos roubar seu comboio. Entendo. Mas quem é o mestre da floresta? Ele é um herege da terra do caos também? Ah, não é isso. Nós iremos. Sob o olhar perplexo de Roel, Rodney e o hesitaram por um longo tempo antes de finalmente decidirem revelar a verdade. O mestre da floresta é na verdade um ente antigo. Ponto de exclamação. Roel arregalou os olhos ao ouvir essas palavras. Ele fez mais algumas perguntas para entender melhor a situação, mas isso só aprofundou seu choque. Ele nunca teria pensado que chegaria o dia em que uma árvore tramaria para roubá-lo, e o que tornava tudo ainda mais ridículo era que a outra parte havia enviado os crentes de Grandar atrás dele. E quando soube que o ente estava na verdade mirando os 20 barris de vinho Cadi atrozmente repugnante, ele imediatamente entendeu o significado por trás das palavras de Isabela no estado das testemunhas. Eu o vejo. Não havia necessidade de fazer absolutamente nada. Qualquer um que trouxesse uma grande quantidade de vinho Cadi com ele para a floresta Carum seria capaz de conhecer o arvo bêbado. Tal coisa provavelmente não acontecia há algum tempo, já que nenhum comboio mercante estaria disposto a fornecer um vinho tão barato e repugnante, muito menos transportá-lo para a perigosa floresta Carum. Na verdade, desde a Era da Aventura, a maioria das estradas que levavam à floresta Carum estava em ruínas. Dadas as circunstâncias, Roel calculou que era verdade quando o antigo treante Cade mencionou que não tinha vinho Cadi por quase 100 anos. Enquanto isso, Rodney e os outros ficaram felizes em saber que não precisavam ficar divididos entre sua lealdade para com Roel e a dívida que tinham com o mestre da floresta. Juntos, eles começaram a caminhar em direção às profundezas do Vale da Montanha. Era primavera, brotos emergiam em galhos de árvores, e pássaros frequentemente podiam ser vistos circulando acima da floresta. Foi mais uma temporada de despertar para a floresta Carum. No entanto, nas profundezas de um vale de montanha, os olhos de Cade permaneceram firmemente fechados. Isso realmente dizia respeito ao segredo de por que o ente antigo foi capaz de desfrutar de uma longevidade tão grande. Neet, se fosse possível não se mexer, Cade não se mexeria. Ele viveu sua vida como se fosse um carvalho comum, vivendo tranquilamente através das gerações, testemunhando silenciosamente tempos de prosperidade e desastre. Tendo presenciado quase tudo que o mundo tinha a oferecer, não havia muito que pudesse chamar a atenção de Cade, especialmente após a partida de um grupo de conhecidos próximos. Antes que percebesse, sua vida havia voltado à serenidade. Nada podia perturbá-lo, e nada ousava perturbá-lo. Os descendentes daqueles amaldiçoados pelos deuses se tornaram seus guardas e, em troca, suavizaram seus instintos e se tornaram seu estabilizador emocional. Essa troca mutuamente benéfica trouxe uma paz sem precedentes à floresta Carum, e permaneceu assim por várias centenas de anos. Mas neste mesmo dia, uma aura poderosa quebrou a paz da floresta. No momento em que a poderosa aura estourou, um par de olhos profundamente enrugados se abriu na imponente árvore antiga. A presença aterrorizante do deus o alarmou, obrigando-o a encarar a situação com a maior seriedade. Seu corpo começou a estremecer quando um fraco vislumbre de luz brilhou nas profundezas de seu tronco. A terra ao redor começou a tremer enquanto a poeira subia no ar, assustando bandos de pássaros. Esta foi a primeira vez em décadas que Cade se desenraizou do chão. Ao mesmo tempo, mais de uma centena de sombras esvoaçavam na escuridão da floresta, lobisomens. Uma antiga promessa os obrigou a oferecer sua ajuda ao mestre da floresta se este estivesse em uma posição perigosa. Seguindo logo depois estavam as poderosas criaturas demoníacas com quem Cade havia contratado também. Pássaros gigantescos circulavam o céu cautelosamente, e escorpiões venenosos letais erguiam-se de suas tocas. Eles ainda conseguiram me encontrar no final? Murmurou uma voz antiga e rouca contemplativamente. Ele olhou na direção onde o som de passos estava ecoando gradualmente cada vez mais claro. Para surpresa de Cade, o exército parou a mais de 1000 metros de distância. O único que se aproximou foi um indivíduo. Era um menino de cabelos pretos vestido com roupas que não eram muito extravagantes. Ele tinha uma aparência que poderia ser considerada acima da média entre os humanos e exalava um ar de nobreza. Segurando um cajado velho, ele olhou para Cade com olhos dourados compostos. Sua presença não era imponente, mas nenhuma forma de vida se atreveu a se aproximar dele descuidadamente. Uma bela cobra com joias douradas se ergueu do cajado e estava descansando calmamente na mão do garoto. E as criaturas demoníacas da área estremeceram em sua presença. Atrás do menino estava um gigante gigantesco manifestado com mana carmesim. Ele olhou levemente para os lobisomens na área antes de finalmente virar os olhos para o ente imponente. Cade olhou fixamente para um menino que se aproximava com os olhos gradualmente arregalados. O fato de que as auras de dois deuses antigos vinham de uma única pessoa parecia ter rabiscado suas memórias de muito tempo atrás, desenterrando reminiscências difusas. Enquanto sua mente ainda estava vagando, o garoto de cabelos pretos finalmente parou seus passos. É um prazer conhecê-lo, o grande mestre da floresta, Mr. Cade. Sou Roel Ascart, descendente de um de seus conhecidos. Peço seu perdão pela minha visita abrupta. De acordo com a etiqueta antiga, Roel colocou a mão no peito e curvou-se ligeiramente. Diante dele, os olhos do antigo ente de repente se iluminaram. Certo, é o Ascart. Capítulo 230. Uma mensagem dos ancestrais. Quando o nome de Roel Ascart ecoou naqueles ouvidos negros como breu, o antigo ente finalmente conseguiu vincular o significado da situação atual a um nome de família em seu rio de memórias. Ele entendeu o que esse nome de família significava, e o conhecimento dele finalmente aliviou seus nervos tensos. Ele não é um inimigo. Uma voz rouca
boca soou do antigo ente, e fez as criaturas demoníacas e os lobisomens suspirarem de alívio. As sombras esvoaçaram rapidamente pela escuridão da floresta enquanto esses guardas rapidamente deixavam a área em bandos. Roel olhou calmamente enquanto as figuras sombrias escondidas na escuridão da floresta rapidamente partiam uma após a outra. Em resposta, ele lançou a manifestação do gigante carmesim atrás dele, fazendo com que a mana carmesim se dissipasse nos arredores, e a cobra dourada descansando em seu braço lentamente deslizou de volta para o cajado da serpente de 9 cabeças. Com uma brisa suave, a floresta voltou à calma habitual, como se nada tivesse acontecido. Estou grato por sua hospitalidade apesar da minha visita abrupta, Sr. Kaid. Não, é justo que eu faça isso. Mas os Ascartes, HM, tem havido algumas coisas interessantes acontecendo recentemente. Comentou Kaid. Ele levantou a cabeça para olhar para longe. Talvez fosse uma ilusão, mas Roel sentiu que os olhos do ente antigo brilhavam intensamente. Um momento depois, este último falou mais uma vez. Antes de chegarmos a isso. Garoto, você tem álcool? Estou ansiando por alguns. Ah, tem um gosto tão nostálgico como sempre. Como o solo negro de Ozen, é realmente um sabor inesquecível. O ente ancião despejou vasilhas e vasilhas de álcool amarelo pálido em seu buraco de árvore enquanto gemia de prazer e deleite, embora a estranha analogia usada aqui deixasse Roel com um olhar bizarro em seu rosto. Quando Kaid pediu álcool a Roel, este revelou um sorriso e, eu preparei tudo e gesticulou para Sinetia e os outros trazerem 10 tonéis de álcool para a frente. Ele pensou que deveria ter sido suficiente, mas para sua surpresa, o ente antigo bebeu álcool não sugando pelas raízes, mas derramando diretamente no buraco da árvore. O álcool foi consumido rapidamente, mas felizmente foi o suficiente para satisfazer o desejo de Kaid. O vinho cadio arranhou bem onde coçava aí, como qualquer bêbado satisfeito em um bar. Ele começou a compartilhar sua história. Isabela? Não conheço esse nome, embora já tenha ouvido falar de Queen apóstrofo. Na verdade, sou um membro da Assembleia dos Sábios do Crepúsculo também, usando o pseudônimo de Crônica. Roel ficou surpreso ao saber que a Assembleia também aceitava entes. Estava dentro de suas expectativas que Kaid não soubesse que Isabela era a rainha dado o alto nível de sigilo mantido dentro da organização. Mas por que então estaria familiarizada com o sobrenome Ascart? Kaid ponderou por um longo tempo sobre esta questão enquanto derramou outro barril de vinho antes de suspirar profundamente. A resposta é simples. Eu sou um dos membros fundadores da Assembleia dos Sábios do Crepúsculo, e o primeiro líder da Assembleia se chama Lucien Chard. Ele é seu antepassado. Os olhos de Roel se arregalaram um pouco, perplexos com o que acabara de ouvir. Espere um momento, Ascart Yard. Os entes têm audição ruim? Kaid notou o olhar confuso no rosto de Roel, então ele elaborou mais sobre o assunto. A Casa Ard existiu em uma era que você chamaria de Segunda Época. É uma das casas secretas que sustentam o Império Elstine, trabalhando atrás das sombras para garantir a paz e a prosperidade da civilização humana. Eles foram os que primeiro criaram a Assembleia dos Sábios do Crepúsculo e trouxeram as outras casas a bordo para lidar com todos os tipos de calamidades. Mas assim como as plantas florescem na primavera e murcham no outono, a Assembleia dos Sábios do Crepúsculo se viu diante de um fracasso catastrófico próximo ao final da Segunda Época, e o Império Elstine caiu logo depois. A fim de evitar a perseguição dos crentes do Salvador, ela se dividiu em 7 casas separadas, e o núcleo delas é a Casa Ascart. E espere um momento, me dê algum tempo para digerir a informação primeiro. Diante do enorme fluxo de informações explosivas que Kaid estava transmitindo de maneira resumida, Roel rapidamente levantou a mão para pará-lo por um momento. Ele esfregou as têmporas enquanto lentamente descrevia o que acabara de ouvir. Em primeiro lugar, a Assembleia dos Sábios do Crepúsculo foi iniciada pelos ancestrais da Casa Ascart. É um pouco estranho como eu nunca li nenhum registro sobre a Casa Ard no antigo Império Elstine antes. E o mais importante de tudo, o que é o Salvador? Kaid, o Salvador é um deus? Por que seu crente perseguiria os membros da Casa Ard? Você está perguntando sobre o Salvador? Bem, eu sei que sua existência é anterior ao meu nascimento, mas não sei muito sobre sua identidade. Mas se uma coisa é certa, ele é um ser muito maior do que o conceito de divindade engloba. Uma expressão solene apareceu no rosto de Kaid enquanto ele continuava com uma voz profunda. Ele é um ser antigo que encarna a mais aterrorizante mania e depravação, o destruidor de civilizações. Ele está dormindo no momento, mas desempenhou um grande papel na extinção de muitas das raças míticas existentes nas lendas. Um dos principais objetivos da Assembleia dos Sábios do Crepúsculo é impedir seu despertar. Fora isso, temo que realmente não sei mais nada. Devido à natureza da minha raça, não estou muito envolvido nos assuntos da Assembleia. A explicação de Kaid deixou Roel com um calafrio nas costas. Ele levou algum tempo para se acalmar antes de voltar sua atenção para o assunto mais importante aqui. Embora a noção de uma existência aterrorizante acordando e devastando o mundo fosse assustadora, o inimigo mais direto com o qual ele deveria ter cuidado aqui deveria ser os crentes. Quem são os crentes do Salvador? Há muitos deles. A maioria deles são transcendentes que trocaram seu julgamento por maior poder. Eles costumavam existir como uma organização chamada Convenção do Salvador na Segunda Época. Tão numerosos quanto as folhas de outono são os transcendentes que caem em depravação durante tempos caóticos atolados no medo.
Eu o vejo. Roel assentiu em compreensão. Ele havia lido sobre a Convenção do Salvador nos registros históricos, e era conhecido por ser um culto maligno ativo nos anos finais da Segunda Época. No entanto, não havia registro sobre o Deus que eles adoravam. Olhando para ele agora, era possível que mesmo o autor do livro não conseguisse reunir qualquer informação sobre ele. Ele sentiu que as coisas que estava ouvindo de Caide eram segredos cruciais do passado, mas não era muito significativo para ele agora. Eles aconteceram muito tempo atrás na história que não eram mais tão relevantes na era atual. Então, após um momento de contemplação, Roel decidiu aproximar um pouco a linha do tempo da era atual. Você já ouviu falar do nome Winston Ascart? Temo que não, mas acho que você está se referindo ao Fieflord. Sim, é ele. Já participei de reuniões da Assembleia nos anos em que ele esteve ativo, embora não saiba o nome dele. Ele está ciente dos meus assuntos, porém, e ele até me presenteou com álcool antes. Assim, é o mesmo vinho Conti que você me trouxe. Enquanto o antigo ente rememorava o passado, seus galhos estenderam a mão para mais um barril de álcool e começaram a despejá-lo em seu buraco na árvore. Este é o vinho do reencontro. Só nos momentos em que os descendentes de conhecidos me visitam é que consigo saborear seus sabores maravilhosos. Acho que o último que passou foi um jovem chamado Ro. Ele não trouxe muito vinho com ele. Ro, de fato, foi cerca de 300 primaveras antes. Nessa época também, ele veio me informar que a Assembleia dos Sábios do Crepúsculo deixou de existir. Ele parece ter encontrado este lugar através das informações deixadas pelo Fieflord. Bem, eu adivinho isso já que faz algum tempo que ninguém me traz vinho, mas suas palavras confirmaram minhas suspeitas. A Assembleia finalmente encontrou seu inverno, lamentou Caide. Por outro lado, Roel ficou surpreso ao saber que Ascart também conseguiu encontrar este lugar seguindo os passos de Winston na Assembleia dos Sábios do Crepúsculo. O ente imponente continuou olhando para o garoto de cabelos negros enquanto ele bebia seu vinho. Ao longo dos últimos séculos, os membros da casa Ascart que conseguiram despertar sua linhagem encontraram o caminho para a Floresta Carum para ficar diante dela. Por um momento, a silhueta borrada de outro homem de séculos atrás se sobrepôs ao menino de cabelos pretos diante dele, embora essa ilusão tenha durado apenas um instante. Então, os olhos atordoados do ente lentamente recuperaram sua clareza. Esta é a herança da linhagem, murmurou o ente baixinho, melancólico. Por outro lado, Roel ainda estava imerso em pensamentos. Espere um momento. Ascart seguiu os passos de Winston naquela época. Não é exatamente o mesmo que estou fazendo agora. Em outras palavras, isso não significaria que, Caide, o que Ruth disse quando te procurou naquela época. Ele também estava procurando o símbolo da Assembleia? Sim, de fato. Ele queria meu pingente de carvalho, respondeu o ente. Ele disse que estava indo para o distante país dos eruditos em busca de mais pistas. De fato, seu objetivo era procurar acadêmico. Roel arregalou os olhos ao ouvir esta notícia. Ru lhe contou os resultados de sua investigação. Eu acredito que a Assembleia dos Sábios do Crepúsculo deveria ter acabado em seu tempo. Então ele deveria ser capaz de reunir algumas informações sobre isso. A linhagem de Ascartes, o desaparecimento da Assembleia dos Sábios do Crepúsculo, a queda repentina da civilização humana na Segunda Época, assim como a Casa Arde. Esses mistérios abalaram muito o coração de Roel. Ele sabia que tinha que buscar as respostas para essas perguntas. Para sua surpresa, o ente ancião diante dele de repente começou a acariciar seu próprio corpo. O que está fazendo? Tem vermes nele ou algo assim? Caide, me dê um momento. Deixe-me ver onde eu coloquei. Assim, eu coloquei aqui. A enorme árvore torceu um pouco para o lado para revelar o lado esquerdo de seu corpo a Roel. Ele apontou para seu tronco com seus galhos. Deve estar em algum lugar aqui. Ele deixou uma mensagem. O que, como eu lhe disse, meu pseudônimo na Assembleia Cronista. Embora, ironicamente, eu seja o único que está sendo registrado. De qualquer forma, sou capaz de reter quaisquer marcas em meu corpo, e minha vida útil é muito maior do que qualquer ser humano, então muitos dos membros da Assembleia optaram por inscrever informações importantes em meu corpo para garantir que elas seriam passado para gerações futuras. Ru deixou uma mensagem na época, e lembro dele mencionando que está deixando para os futuros membros da Casa Ascart. Você pode tentar olhar ao redor um pouco. Roel foi pego de surpresa por um momento antes de rapidamente entrar em ação. Usando sua mana, ele foi capaz de pular rapidamente de galho em galho até a área onde Caide havia apontado. Demorou um pouco de busca, mas ele logo encontrou algumas esculturas de palavras profundas e solenes. Ele leu rapidamente a mensagem, mas seus olhos se estreitaram de espanto. Ponto de interrogação para aqueles que vieram depois de mim. Não confiem nos Ackermans. Ascart, só para mencionar, o substantivo que tem sido usado para deuses até agora tem sido um termo de gênero neutro que não existe em português ou inglês. E é por isso que eu tenho usado ele e ela em maiúsculas com base em pistas contextuais. Em outras palavras, o Salvador pode ou não ser uma mulher,